Fala pessoal, estamos começando uma temporada de entrevistas sobre as salas de roteiro no Brasil, cujo propósito é investigar a trajetória dos roteiristas e o processo criativo das séries nacionais de ficção. Esse trabalho tem como finalidade a criação de um acervo para o Laboratório de Pesquisa, Narrativas e Consumo do Departamento de Comunicação da PUC-Rio e para subsidiar, claro, a minha tese de doutorado sobre as salas de roteiro no Brasil. Para começar com o pé direito, hoje eu tenho aqui um grandíssimo nome, um nome no qual eu tenho orgulho de dizer foi meu professor, criador das séries de sucesso Os Outros e Sob Pressão, além de colaborador em Justiça e A Vida pela Frente, todas a Globoplay. Escreveu filmes como Gabriel e a Montanha, Aos Teus Olhos, Domingo, Divino Amor, Divinas Divas, entre outros trabalhos tão relevantes para o nosso país. Autor, professor e roteirista premiadíssimo, ele é considerado hoje um dos principais roteiristas da indústria audiovisual brasileira. Lucas Paraíso, gente, com vocês. Lucas, obrigada por ter vindo, obrigada, eu amei. Realmente é muito simbólico ter você aqui hoje na minha primeira entrevista, você que é tão marcante assim na minha vida. Foi meu primeiro professor de roteiro, aquela aula que eu falei assim, gente, é isso, estou aqui na faculdade, descobri para que caminho eu vou seguir, né? E uma coisa que me interessa muito na sua formação é que você não se formou em cinema primeiro, né? Você estudou jornalismo. Como é que foi, assim, primeiro fazer essa primeira graduação e descobrir que você queria migrar para o audiovisual, depois você foi estudar em Cuba, você foi para a Espanha. Como é que foi esse processo aí de formação antes de chegar de fato ao roteirista? Sim. Bom, primeiro agradecer também, um prazer, fico muito feliz de ter essa conversa aqui com você, depois de alguns anos que a gente saiu da sala de aula. Eu entrei na faculdade muito jovem, com 18 anos, aqui na PUC, no curso de jornalismo. Foi um curso muito importante para a minha formação, foi um curso que ampliou bastante a minha visão de mundo, né? A gente sai da escola ainda muito protegido e ainda muito com algumas referências muito normativas e muito, às vezes, restritas do que é a realidade, do que é o mercado. E aí a gente entra na faculdade e tenta encontrar algum caminho e alguma autonomia. E a PUC foi muito importante para mim nesse sentido. Eu comecei, como eu falei, me formei, comecei no curso de jornalismo, mas aos poucos, ao longo do curso, eu tinha uma sensação que o jornalismo lidava de uma maneira muito precisa com a realidade e de uma maneira, às vezes, um pouco rápida, né? Então eu tinha, cada vez que eu escrevia uma matéria ou apurava alguma história, eu sempre tinha a sensação de que eu queria saber um pouquinho mais, né? O jornalismo tem uma velocidade que eu acho que a dramaturgia ela consegue ampliar. E tem uma coisa que é fundamental que eu sempre falo, no jornalismo você não pode mentir, né? No jornalismo você não pode inventar, você não pode manipular o jornalismo, porque isso é um jornalismo ruim, né? Infelizmente hoje com as fake news isso é o que mais acontece, mas a gente ainda acredita que o bom jornalismo é um jornalismo sério. E não que eu não fosse sério, mas eu tinha a vontade de pegar aquelas histórias e manipular um pouco aquelas histórias e mexer naqueles personagens, em poder ajustar alguns conflitos. E eu acho que isso naturalmente foi me levando um pouco para a ficção, né? A ficção como o lugar onde a gente pode lidar com a realidade de maneira, inclusive, a transformá-la, né? Eu acho que uma das coisas que me faz trabalhar com a dramaturgia é poder transformar a realidade, é poder levar a realidade para um lugar de alguma resposta a esse caos que é a existência. Então, ao longo dos meus 4 anos aqui na PUC, eu fui fazendo paralelamente alguns cursos de dramaturgia, alguns cursos de roteiro e acabei descobrindo a Escola Internacional de Cinema e Televisão em Cuba, em San Antonio de los Baños, que é uma cidadezinha a 30 quilômetros de Havana, e é uma escola fundamental para a América Latina, chamada Escola dos Três Mundos. E eu estava no 7º, 8º período aqui na PUC,
E eu fui fazer um curso de 2 semanas lá. E era um curso de dramaturgia com o professor Eliseu Altunaga, que é um autor cubano, que é um grande mestre na minha vida. E quando eu passei esses 15 dias lá, eu estava me formando em jornalismo. E aí deu uma certa complicada deu um bug, na né? minha cabeça. E agora? Exatamente, porque eram tantas as possibilidades que a ficção me dava, e eu me achava tão mais próximo dessa reinvenção da realidade do que essa transposição para o papel ou para o telejornalismo da realidade, que eu me senti mais cômodo na ficção. Eu brinco que eu fui uma criança muito mentirosa, assim, de pais separados nos anos 80, e os filhos tentavam pelo menos manipular um pouco os pais. E acho que a ficção, naturalmente, ela aconteceu na minha vida, e o jornalismo me cerceou um pouco, né? Apesar de me dar aprofundamento em várias questões, eu acho que eu me sentia um pouco coibido, né? Por não poder interferir na realidade. E aí essa escola de cinema me deu essa possibilidade de poder reinventar a realidade. E quando eu me formei aqui na PUC, eu fiz esse curso de 15 dias lá, e tem um curso regular na Escola de Cinema de Cuba, e eu acabei fazendo uma prova muito difícil, né? Acho que na minha época eram uns 80 pessoas para 4 ou 5 vagas, e estudei muito para poder fazer essa prova. A Escola de Cuba é uma escola de cinema muito latino-americana, ela é uma escola que preza um pouco por um cinema de terceiro mundo, né? Que não se espelha necessariamente no cinema americano, nem no cinema europeu, apesar de beber nessas fontes também, mas era uma escola muito livre. E acabei passando para essa escola e fui para lá no ano 2002, fiquei 2002, 2003 e 2004 em Cuba. E aí foi outro grande ponto de virada na minha vida, assim, porque eu saí um pouco dessa área protegida aqui da minha família, da minha escola, da minha faculdade, e fui me meter num campo cubano para estudar cinema com pessoas do mundo inteiro que eu não conhecia. E sou muito grato também a essa experiência, assim como sou grato à PUC também. E hoje, há 10 anos, eu dou aula lá, né? Nossa, Voltei incrível. como professor também. Que incrível. E você começou a trabalhar como roteirista já neste momento? Como é que foi esse processo? Você foi para a Espanha também, né? Você fez mestrado. Isso. Como é que foi assim, né? Em que momento você começou a, de fato, ganhar dinheiro com isso? Trabalhar como roteirista e viver disso, assim? Sim. Eu, quando terminei a escola de cinema, a gente tem a PUC, que foram 4 anos, a Escola de Cinema de Cuba, que foram 2 anos, e depois eu passei por um mestrado, que era um convênio com a Escola de Cuba, com a SCAC, Escola Superior de Cinema e Audiovisuais da Catalunha, e fui fazer um intercâmbio lá direto de Cuba, praticamente. E acabei ficando na Espanha durante 6 anos, né? Eu fiquei de 2005 até 2010. Em 2010, com 30 anos, eu já tinha feito na Espanha alguns curta-metragens, alguns documentários, trabalhado como assistente de sala de roteiro, como assistente de diretores, mas sentia um pouco de falta de poder fazer coisas na minha língua, no meu país, né? Naquela época, a gente está falando de 2008, 2009, a crise europeia estava muito grande, né? Assim, tinha uma crise econômica, os próprios espanhóis, eu morava em Barcelona, não estavam conseguindo trabalho. E eu, ao contrário, o Brasil decolando, né? Aqui a primeira era Lula, e a gente tinha um audiovisual muito forte, cada vez mais forte, e eu acabei, depois de 6 anos na Espanha, querendo voltar para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu fui naturalmente procurar os lugares onde eu tinha passado profissionalmente, e um desses lugares foi a Rede Globo, né? Eu, quando estava na PUC, eu estava ali pelo 3º ou 4º período, acabei estagiando no departamento de eventos que faziam eventos especiais. Então eu fiz uma época o Carnaval, a transmissão do Carnaval que a Globo fazia. Então durante 3 ou 4 meses anteriores ao Carnaval a gente fazia uma apuração sobre as escolas de samba, os desfiles, os enredos, os carnavalescos contando um pouco sobre as alas. Foi a primeira coisa que eu escrevi assim, em termos de roteiro, que misturava um pouquinho da ficção do Carnaval e um pouquinho do jornalismo. E aí, naturalmente, depois me dei super bem nesse trabalho, eu gostava muito. Eu nunca fui de uma família com muita grana, assim, eu sou de uma família de classe média, então precisava trabalhar,
né? Então eu queria sair de casa rapidamente, eu saí de casa com 19 anos, fui morar num kitnet ali em Botafogo e sempre fui muito independente, né? Eu perdi o meu pai muito cedo, então sempre fui um cara que queria me virar, não queria depender de ninguém. Então ter trabalhado na Globo foi um caminho, uma maneira de eu conseguir conquistar essa independência e, obviamente, gostar do que eu estava fazendo. E aí, logo depois, dentro da Globo ainda, que eu saí dessas experiências de cobrir o carnaval, eu fui chamado para trabalhar no Domingão do Faustão, que era, na época, um programa de auditório, e muito oposto de tudo aquilo que eu imaginava fazer, mas era um caminho de entrada na Globo, e tinha uma coisa muito interessante naquele programa, que ele era 6 horas ao vivo, né? E eu trabalhei durante 2 anos, todos os domingos, 6 horas ao vivo. E essa experiência, que em princípio, se olha, não tem naturalmente nada a ver com cinema, me deu uma cancha, me deu um jogo de cintura com a televisão, um entendimento do público. Você via aquele ibope minuto a minuto. Então, eu aprendi, fazendo um programa de auditório, a relação com o público. E também, por outro lado, que a gente às vezes deprecia um pouco, programa de auditório, muito popular, eu tenho uma visão bastante diferente, assim. Eu acho que quando a gente passa a dialogar com o público, você passa a olhar para eles de outra maneira. Você passa a olhar para as pessoas respeitando as suas visões, respeitando as suas histórias. Eu acho que os programas de auditório que eu trabalhei me ensinaram um pouco isso. Isso tudo foi antes de eu ir para Cuba. Aí fui para Cuba, fiquei 2 anos, depois fui para a Espanha, fiquei mais 6 ou 7 anos e voltei para o Brasil com 30 anos, com pouco dinheiro no bolso, fui morar de favor na casa de uma amiga e consegui um trabalho na Globo, na Malhação, que a Flávia Lins e Silva estava escrevendo. Acabou que foi uma Malhação que nunca foi ao ar, e a gente escreveu, e foi quando eu entendi um pouco o processo industrial da dramaturgia, né? Porque a Escola de Cinema de Cuba, na minha época, tinha uma relação muito mais com o cinema e menos com a televisão. Apesar de chamar a Escola Internacional de Cinema e Televisão, eu acho que tinha um foco maior no cinema, que já hoje é diferente. Então, quando eu voltei para o Brasil, fui trabalhar fazendo a Malhação, eu entendi um pouco a velocidade que a televisão precisava dar à dramaturgia. Você tem que escrever uma quantidade de capítulos por dia, você trabalha em equipe, né? Geralmente o cinema se trabalha mais com o diretor e você é o roteirista. Quando você vai para a televisão, você tem um conjunto de pessoas que precisa, num tempo super curto, entregar um produto. E aí entrei na Globo em 2010, estamos em 2024 e eu trabalho desde então lá, 14 anos, ininterruptamente. E a partir daí fui entrando na dramaturgia. A primeira série que eu fiz foi essa Malhação, que acabou nunca indo ao ar. Depois eu fiz uma série chamada A Teia. A Teia era um projeto do Braulio Mantovani e da Carolina Coccio, que estão aqui nesse livro. Conheci os dois entrevistando-os para esse livro. E era uma série de 10 episódios em que a gente contava uma história real de um assalto num aeroporto no ano 2000, de uma carga de ouro e da perseguição de um policial atrás desse ladrão, né? Foi uma série que deu muito trabalho, mas que também me deu muito orgulho. A Teia teve uma temporada. Depois disso, fiz uma segunda série, tudo isso na Globo, né? Fiz uma segunda série chamada O Caçador, uma temporada criada pelo Marçal Aquino e o Fernando Bonassi, uma série em que o Cauã Raymond era um ex-presidiário que se transformava num caçador de pessoas desaparecidas no Rio de Janeiro. Fizemos também uma temporada, e quando acabou O Caçador, eu fui chamado para fazer O Rebu. O Rebu era um remake da novela do Braulio Pedroso, de 74, e esse remake estava sendo capitaneado pelo George Moura e o Sérgio Goldenberg, e talvez até hoje eu acho que é um dos projetos que eu mais fui feliz ali. Era um projeto de 36 ou 32 capítulos, era um volume grande. E foi uma série marcante. E porque o Rebu, a novela original, ficou muito no imaginário assim, das pessoas como uma novela que se passava num único dia. Né? Eu acho que tinha uma forma ali daquele produto que desafiava um pouco a lógica do público. Né? E continua desafiando no remake que a gente fez. E era uma série inteira que se passava numa festa. Havia um crime nessa festa.
e no dia seguinte chegavam os policiais para entrevistar as pessoas que estavam na festa, que ficaram ali presas para poder dar seus depoimentos. E à medida que elas davam seus depoimentos, a gente voltava, né? Tinha um flashback que ia para a noite anterior, e assim aos poucos a gente descobria quem era o assassino. Depois do Rebu, eu fui convidado pela Manuela Dias para integrar a equipe do Justiça, que era uma série super legal também. A primeira temporada teve 20 capítulos, que tinha um formato, né? Em que em cada semana você tinha um evento que ligava 4 pontos de vista de uma mesma história, né? Então, um acidente de ônibus era contado do ponto de vista do motorista, do ponto de vista de um passageiro, do ponto de vista da pessoa atropelada e do ponto de vista de uma testemunha que estava na rua. Então, a mesma história era contada 4 vezes de 4 diferentes perspectivas. E eu sou um ferrenho defensor de formatos, né? Porque eu acho que o formato dá uma identidade para as séries, dá uma identidade para a dramaturgia. E a gente foi muito feliz nesse trabalho do Justiça. Depois do Justiça, eu fui convidado pelo Guel Arraes e pelo Jorge Furtado para transpor um filme chamado Sob Pressão, que eles tinham feito pela Globo Filmes para o cinema, e transformar aquilo numa série. E aí, junto com o Jorge Furtado, o Antônio Prata e o Márcio Alemão, a gente criou a série Sob Pressão. E foi uma série que acabou, por milhões de motivos, eu acabei me tornando o redator final, porque o Jorge saiu, foi fazer uma outra série, o Antônio foi fazer a série dele também, que era o Pais de Primeira, e eu acabei ficando como o redator final do Sob Pressão a partir da segunda temporada, bastante na primeira, mas assinando formalmente a partir da segunda temporada. E eu digo que o Sob Pressão foi a minha escola de série, assim, uma escola na prática. Acho que é a escola do país inteiro, né? Porque Sob Pressão, ela fez sucesso em um período que a cultura das séries não estava tão enraizada no consumo dos brasileiros como está hoje, por exemplo. Né? E era uma das séries que mais chegava ao público e falava com esse público. E eu acho que até para todos os roteiristas também naquele momento, assim, né, que era uma abertura para o mercado das séries, ver que Sob Pressão estava fazendo tanto sucesso, assim. Exatamente. Tanto para o público, quanto para os roteiristas, quanto imagino para você ali naquele momento, né? Não, certamente. Eu acho assim, a gente está acostumado no audiovisual brasileiro a ter o cinema nacional e a ter as novelas, né? A gente não tinha as séries ainda estavam engatinhando. Tanto que as poucas séries que a gente fazia, de drama principalmente, que não fossem sitcoms, né? Como A Grande Família, Os Normais, Tapas e Beijos, que são séries, não sitcom, porque o Tapas e Beijos não é um cenário só, mas a gente não tinha a tradição de ter temporadas de drama, né? E mais de uma temporada. Porque as séries de drama que a gente produzia, fazia-se uma temporada e a gente não conseguia ter uma Era uma minissérie, continuidade, né? Exatamente. E o Sob Pressão conseguiu furar um pouco essa bolha. Assim, eu lembro, na primeira temporada, eu achava tudo muito triste, né? Eu ficava muito preocupado, às vezes, do Sob Pressão ser uma série que as pessoas chegassem em casa depois de um dia difícil de trabalho e fossem assistir uma coisa tão dura, tão real, assim. Eu achava que ia ser um flop, assim, tinha um pouco de medo de achar que, gente, será? 10h30 da noite, ligar a televisão para ver essa tragédia. Mas eu, graças a Deus, estava errado. E às vezes é bom admitir que a gente estava errado, porque eu acho que ao mesmo tempo que o Sob Pressão trazia a crueza da realidade, também trazia uma esperança, né? Colocava na mão daqueles médicos uma determinação em salvar a vida das pessoas, que o conforto estava ali, né? Hoje se fala muito, né, desse feel good series, essas séries de conforto, de tentar fazer com que o público seja abraçado e contemplado, e não seja contrariado. Eu penso um pouco diferente, assim, respeitando as diferentes visões. Eu acho que o conforto não necessariamente está no final feliz, né? Eu acho que o conforto também está na trajetória de um personagem, nas intenções desse personagem, nos movimentos que ele faz para conseguir o que ele quer. E acho que nesse sentido, Sob Pressão foi muito feliz, tanto que tivemos 5 temporadas e meia, né, dessa série, foram 60 episódios ao longo de 6 anos, que me ensinaram profundamente no diálogo com o público, né? Era uma série principalmente de televisão aberta, né? É diferente do público do streaming. E a televisão aberta, ela precisa
abarcar uma quantidade de gente muito grande, né? E tinha coisa do procedural, né? De ter aquele conflito do episódio, Exatamente. Porque o público ia ligar a TV ali e ver o que estava passando ali na hora. Sim. Né? E é um desafio, né? Ter tanta criatividade para bolar um conflito ali do dia, enfim. Muita. Assim, eu bebi, confesso, muito ali na Shonda Rhimes, né? No Grey's Anatomy, na maneira de fazer, né? De organizar essa sala, de contar essas histórias. Foi uma série que, apesar de toda a bagagem que eu tinha, né? E eu fiz, uma graduação em jornalismo, uma segunda graduação em cinema, depois eu fiz uma pós-graduação em roteiro, depois eu fiz um mestrado em artes cênicas. Então, assim, eu me considerava na época também alguém que tinha uma bagagem. Mas eu acho que essa bagagem, a gente só entende o volume dela quando você na prática vai e senta para escrever, e senta para trazer essa bagagem para a tua realidade diária ali de escrever uma série. Então, o Sob Pressão precisou abrir essa bagagem para usar essas ferramentas e também me ensinou muita coisa, né? Me ensinou a dialogar com um público muito diverso, muito diferente, de um Brasil muito plural. Deu certo até agora, assim, né? Então eu me considero muito feliz, assim, nas escolhas e nos riscos que a gente correu. E em que momento você transitou para o cinema? Porque teve um período que você escreveu muito para cinema, né? Sim. E foi muito premiado também, Sim. né? Como é que foi? Você continuou na Globo? Você saiu? Houve uma pausa? Como é que foi essa transição, assim? Eu queria que você falasse um pouquinho da diferença de escrever para cinema também. Sim. Né? Como é que é esse processo criativo que é extremamente mais solitário do que para televisão? Qual você se adapta mais? Como funciona o seu processo criativo? Conta um pouquinho da sua história com o cinema. Conto. O cinema ele aconteceu paralelamente à minha carreira como roteirista na televisão, né? Eu costumo dizer que quando eu voltei de Cuba com 30 anos, que eu cheguei aqui querendo pronto para participar do mercado, eu dividi a minha vida profissional em 3 eixos, né? O primeiro eixo que era a televisão, que era a Globo, que foi isso que eu te contei agora. O segundo eixo que foi a academia, que foi voltar para a PUC como professor, foi voltar para a Escola de Cuba como professor, foi publicar o livro Palavra de Roteirista, e uma terceira via que foi a via do cinema, né? Porque o cinema sempre foi o meu primeiro grande desejo de contar história. Minha formação em Cuba, ela é cinematográfica, né? Então a minha referência são histórias contadas em 2 horas. Quando eu cheguei ao Brasil, de volta da Espanha, eu já fui rapidamente trabalhar na televisão. Mas o meu desejo de fazer cinema, ele existia e ainda existe, e sempre foi muito latente. Então, paralelamente a todo o meu trabalho na televisão que eu te contei, eu também fiz um trabalho no cinema, né? Que era um trabalho mais de formiguinha. Então eu fiz, o primeiro filme que eu fiz foi com o Felipe Barbosa, que foi um parceiro de 3 longa-metragens, né? O primeiro foi o Laura, que é um documentário, depois foi o Gabriel e a Montanha, e depois foi o Domingo, dirigido por ele, para a La Clara Linhart. A partir daí, dessa parceria muito frutífera com o Felipe, muito bonita, assim, eu acabei sendo chamado para fazer outros filmes. Então, vieram o Divinas Divas, da Leandra Leal, que era um documentário sobre as 8 travestis do Teatro Rival, que é um teatro da família da Leandra. Acabei fazendo Aos Teus Olhos, da Carolina Jabor, com a supervisão também do Jorge Moura, que tinha sido meu chefe no Rebu, que é uma adaptação de uma peça de teatro chamada O Princípio de Arquimedes, que a gente trouxe para o Brasil, que é uma história que se passa toda dentro de uma piscina. Eu costumo dizer que assim, é a prévia do cancelamento ali. A gente estava em 2016 e é a história de um professor que é suspeito de dar um beijo em um aluno de 9 anos, mas a gente nunca sabe a verdade. Foi um filme muito feliz, eu ganhei o melhor roteiro no Festival do Rio, assim. Foi muito bonito esse trabalho, o trabalho com a Carolina também a gente é muito parceiro e foi muito bonito. Depois veio o Divino Amor, com o Gabriel Mascaro, né, que é um diretor lá do Recife, que tinha feito Boi Neon, que é um filme que eu amo, e me chamou para coescrever com ele o Divino Amor, que é um filme sobre uma fundamentalista religiosa que trabalha num cartório e tem uma seita chamada Divino Amor, que foi um filme também muito feliz, muito difícil de fazer, né? Acho que esse diálogo com o fundamentalismo no Brasil ele ainda está crescendo, ainda tem muito que falar sobre isso. E aí depois acabei fazendo com a Flávia Castro um filme, com o Marcos Prado,
Eu acho que o cinema ele sempre correu na paralela. Infelizmente, eu não conseguia me sustentar apenas com o cinema, né? Então eu brinco que a televisão acabou sustentando o meu lado cinematográfico e eu também dava aula. Então assim, eu lembro que dos 30 aos 40 eu trabalhava na Globo, eu escrevia cinema e eu dava aula na PUC e não sei que horas eu dormia, porque era muito cansativo, assim. Mas quando a gente faz o que a gente gosta e a gente está tendo oportunidade, que eu acho que é sobre isso que se trata também, das pessoas terem oportunidade, a gente faz com prazer. Hoje, depois dos 40, eu já te confesso que eu tô um pouquinho mais devagar, porque eu acho que eu preciso focar um pouco mais a minha energia num único trabalho, ou em 2 no máximo. Assim, eu fiz muita coisa junto ao mesmo tempo, muito frutíferas, muito felizes, muito bonitas, que eu me orgulho pra caramba, mas agora eu dou uma distribuída mais no meu tempo, eu tenho um pouquinho mais de tempo para mim. E o quanto você acha que essa sua formação inteira, assim, completa, te contribuiu, né, para se tornar o roteirista que você se tornou hoje, né? Pouco se fala da importância da academia dentro do mercado, né? Há uma separação muito grande entre essas duas áreas, assim, pelo menos eu acho aqui no Sim. Brasil, assim. Como é que você enxerga essa sua dedicação e o quanto isso influenciou, né, na sua trajetória e em quem você se tornou de fato Sim. hoje, enfim? Malena, eu sou um ferrenho defensor da formação, da academia. E às vezes eu acho que a velocidade que hoje se impõe em todos os mercados, não só no mercado audiovisual, às vezes elas aceleram essa ambição de ganhar dinheiro, mas elas atrasam um pouco o aprofundamento de questões que são fundamentais para o nosso trabalho, né? Então, para mim, a academia me deu estofo, me deu lastro e me deu questionamento. Eu sempre olhei para a academia não como um lugar que talvez me trouxesse respostas, mas para que me trouxesse perguntas, né? Para mim era muito importante que o meu olhar sobre a realidade fosse ampliado. E eu acho que é isso que a faculdade me deu, assim. Então, eu lembro na escola, por exemplo, assim, que a gente estava física e química, eu falava, gente, realmente isso não está fazendo muito sentido. E quando eu cheguei na faculdade, que você vai estudar sociologia, filosofia, teoria da comunicação, aquilo fazia sentido para mim, né? Então eu acho que é tijolo por tijolo mesmo, assim, porque eu entrei na PUC em 97 e eu parei de estudar em 2009, então são 12 anos de formação. Eu fiz 2 graduações, uma pós-graduação, um mestrado, e eu não faço isso para ter um diploma, eu fiz isso por uma formação minha, por um olhar, né? E eu acho que essa formação foi fundamental, a formação que eu tive de mundo pessoal, né? Porque a gente também não pode só deixar na universidade essa bagagem que você constrói. Eu acho que aí também a gente precisa contribuir com a nossa vivência, com a nossa experiência, com a nossa visão de mundo, com as pessoas com que você escolhe trocar na sua vida, com a sua família, que é muito importante, né? Eu sempre fui um filho muito desgarrado, assim, eu sempre fui muito curioso, obedeci pouco aos padrões familiares, assim, por curiosidade, não por negação à família necessariamente, mas porque eu sempre quis mais, eu sempre quis conhecer o que fosse diferente, sempre me interessou quem pensava diferente, sempre me interessou quem atuava diferente. Eu tentava não julgar, eu tento até hoje, é difícil, mas a gente tenta não julgar, eu tento olhar para as coisas de uma maneira menos determinista ou menos fatalista. E tudo isso é resultado de uma formação. Tudo isso são os professores que eu tive na PUC, os professores que eu tive na Escola de Cuba, os professores que eu tive na Espanha. Não era sobre concordar ou discordar, era sobre absorver aquilo ou alguma coisa daquele professor que talvez pudesse me interessar ou pudesse ampliar a minha visão de mundo, assim. Hoje os meus trabalhos, né, em dramaturgia, se eu posso dizer que eu tenho uma assinatura, eu acho que é dos personagens complexos. Dos personagens que não são apenas uma coisa ou outra coisa. Eu gosto de pessoas que você não consegue definir o que elas são. É isso que me interessa. E isso é fruto da minha formação, né? Sem dúvida. Todo esse repertório que você foi adquirindo, né, ao longo desse... E eu acho também que a formação, ela também vem
sua, da sua família, da sua experiência de vida pessoal, né? Da universidade, mas também a formação profissional, os parceiros profissionais. Eu tive pessoas na minha vida profissional muito importantes, assim, né? Chefes que foram determinantes, assim, na maneira como eu atuo, na firmeza, na doçura, nos limites, né? Então acho que tudo é complementar. E aí o que eu tento dizer é isso, assim. Talvez você não precise fazer necessariamente uma faculdade de comunicação para trabalhar com audiovisual, mas ter uma formação eu acho fundamental. E principalmente uma formação humanista, né? Filosofia, direito, né? Todas essas especialidades que conformam a ética do ser humano na sociedade. Eu acho que a gente deriva todo mundo do mesmo lugar ali. Perfeito. E antes de falar de série, porque eu quero saber tudo sobre o seu processo criativo, eu queria saber um pouquinho como é que era escrever para o cinema, como é que era o seu processo criativo. Você escrevia sozinho? Você tinha colaboração de algum diretor? Você tinha algum apoio de alguma pesquisa? Você fazia pesquisa sozinho? Quais eram as etapas aí do seu processo criativo? Eu acho que escrever para televisão ou para o streaming é bem diferente do que escrever para o cinema, né? Primeiro, com relação ao alcance. Assim, eu nunca fiz no cinema nenhum blockbuster, né? Nunca nem fui chamado para fazer um blockbuster no cinema. Eu acho que essa necessidade de comunicação massiva eu já cumpri um pouco na televisão. Então, o meu desejo no cinema era de poder transitar em coisas independentes, assim. Uma vez uma amiga me disse, você vai ter uma hora que escolher, ou você vai fazer cinema independente ou você vai fazer séries e novelas populares. Eu era meio teimoso e dizia, por quê? Por que eu não posso fazer o cinema independente e fazer as séries populares, né? Acho que eu sou a prova de que essas coisas podem existir concomitantemente. Mas quando a gente escreve para o cinema, geralmente, na maioria das vezes, você é chamado para fazer uma obra, né? Então, assim, foi assim com o Felipe Barbosa, foi assim com o Gabriel Mascaro, foi assim com a Carolina Jabor, com a Flávia Castro. São diretoras e diretores que chegam até você com uma ideia, às vezes uma ideia baseada numa história real, às vezes uma ideia baseada numa peça de teatro, às vezes uma ideia que sai do coração dessa pessoa. E o que a gente faz como roteirista é compor com esse autor, né, esse autor-diretor, uma visão. A diferença maior entre escrever para o streaming e para a televisão e escrever para o cinema, primeiro, é a quantidade de pessoas, né? Acho que na televisão, pelo menos para mim, tem gente que escreve sozinho. Eu gosto da equipe, eu gosto de dividir o trabalho, e no cinema esse trabalho é dividido principalmente com o diretor, né? Na televisão e no streaming, o diretor interfere menos no processo criativo. Ele acompanha também, o Sob Pressão, o Andrucha acompanhou durante anos a sala de roteiro, a Luísa Lima, a diretora dos outros, também acompanhou, mas a gente tem alguma autonomia. No cinema, você já está muito grudado com o diretor. Então, o tempo todo você está trabalhando junto e o tempo todo também a visão dele interfere muito na narrativa. E é um trabalho também que você faz assim, você é o melhor amigo, você é o psicólogo, você é o roteirista e você também serve o cafezinho. Eu acho que tem uma destreza do roteirista do cinema que é acompanhar esse teu parceiro que é o diretor, sabe? Eu já tive diferentes... E tem que ser desapegado, porque Bastante. Pode ser que mude tudo na hora da... Cara, mas desapegado você tem que ser... se você não é o diretor, como é o meu caso, eu não tenho intenção de dirigir, assim, pode ser que daqui a 10 anos isso mude, mas hoje eu não tenho vontade de dirigir, eu acho que não é a minha aptidão, então eu dependo de um diretor, né? Nunca é o que a gente imaginou, né? O Michael Haneke, o diretor austríaco, ele diz que quando um filme que ele fez chegou aos 70% daquilo que ele imaginou, já é uma glória, assim. Então, a frustração e o desapego são sentimentos que o roteirista precisa aprender a lidar. É muito difícil. Eu faço análise 3 vezes por semana para lidar com essa frustração, para lidar com isso não saiu do jeito que eu queria. Mas, ao mesmo tempo, entender que o diretor, caso você não seja o diretor do projeto, ele vai reinterpretar aquela obra, ele vai reescrever o teu roteiro em imagem. E é do jogo, e é assim mesmo. Se eu não gostasse disso, eu ia escrever livros, eu ia pintar coisas que não dependem de outra pessoa, que eu posso fazer sozinho, mas a graça, para mim, é o conjunto. Eu preciso
das diretoras e dos diretores, eu preciso, né, dos atores, editores, fotógrafos, produtores, enfim, para mim é muito importante. Mas são experiências diferentes no cinema e na TV. E dentro desse processo, o que você considera assim? Não estamos falando ainda nem de cinema, nem de TV, mas de roteiro. Quais são as etapas que você considera primordiais, assim, antes da escrita de um roteiro? Tema, premissa, logline, o que você sempre faz? Assim, não, é imperdível, eu nunca posso começar a escrever um roteiro sem isso aqui. Né? Como é que você funciona? Bom, você foi minha aluna, você sabe que eu sou muito... E eu replico, tá, gente? Tudo que ele me ensinou, eu não só uso nas aulas, como eu uso em todas as séries, em todos os filmes, a metodologia é infalível. Sim. Mas conta pra galera aí. Eu acho que a premissa, para mim, ela é muito importante, né? O propósito de contar uma história. Por que eu estou contando isso? O que eu quero contar como história? Obviamente, muitas vezes você recebe uma encomenda, né? Nós somos profissionais, nós somos operários, né, da dramaturgia, e a gente vai encontrar a maneira de contar aquilo a partir da demanda que é feita. Mas como um dos meus mestres também, que é o José Luiz Villamarim, fala, como é que eu vou atacar a história? Né? E eu gosto muito dessa imagem de atacar a história, né? E a premissa, nesse sentido, é muito importante. O que é uma premissa? Né? É o olhar que você tem para o tema que você escolhe tratar. Então, se a gente for falar, por exemplo, um filme de amor, qual é a minha visão sobre o amor? Qual é a visão do Lucas, hoje, com 44 anos, sobre o amor? Né? Isso, para mim, é fundamental. Eu preciso ter esse olhar. Eu preciso, em algum lugar da história, encontrar algo nela que me coloque na história também. Mesmo Sob Pressão, que é uma série sobre saúde, que aparentemente não tem nada a ver comigo, eu nunca imaginei escrever uma série sobre saúde, mas quando eu descubro dentro daquele projeto algo que também me atravessa, é quando eu sinto, bom, agora eu tenho alguma coisa na mão para fazer. E essa premissa, ela vem de muitas maneiras. No caso do Sob Pressão, por exemplo, ela veio a partir de pesquisa. Frequentar hospitais públicos no subúrbio do Rio de Janeiro e entender a realidade das pessoas que dependem do SUS. Quando a gente foi fazer essa imersão, e foi uma imersão muito profunda, muito sofrida, né, o entendimento de que vivemos, infelizmente, num país muito desigual, isso foi o catalisador do meu desejo de criar uma premissa que dizia: a saúde está doente. Se você for ver o Sob Pressão, nos 60 episódios que a gente fez, em todos eles o subtexto é: a saúde está doente. E é a saúde no Brasil, no hospital público, da Rede SUS, no Rio de Janeiro. Então, quando você pergunta o que é fundamental para escrever uma história, saber sobre o que eu estou falando e ter um olhar sobre aquilo. Qual é a minha visão de mundo sobre o tema que eu escolhi tratar. Perfeito. E agora vamos falar um pouquinho de série. Como eu falei, né, você começou a fazer série em um período em que os brasileiros ainda não tinham, né, esse hábito de consumir série corriqueiramente, né? No nosso país as novelas são muito fortes e existe também uma vertente do cinema muito forte, mas que são públicos muito diferentes, né? E você entrou num momento criando, eu acredito, fazendo história no país, no mercado das séries, que foi a partir de todas as séries que você bem comentou, mas principalmente de Sob Pressão, e agora mais do que nunca com os outros, que foi esse sucesso, assim. E eu tô percebendo que a tragédia tá muito presente em todas as suas séries, Sim. né? Eu já ia Sim. até falar isso pra você, ia até te perguntar, tem mesmo, né? Eu vejo Shakespeare, eu vejo muita coisa trágica ali, de elementos trágicos mesmo no gênero das suas séries, e hoje, principalmente na contemporaneidade, eu acho que isso se conecta muito com o público, né? As séries recentes que mais fizeram sucesso, Succession, Treta, Barry, séries brilhantes, têm algum elemento trágico ou são séries trágicas mesmo, White Lotus, enfim. Sim. Mas eu queria saber, assim, comercialmente falando, né? Quero criar uma série. Qual é o passo? Você já tá dentro da Globo. Como é que é o seu processo dentro da Globo quando você tem uma ideia, quando você quer oferecer, quer mostrar alguma série, como é que você estrutura isso? E quando a pessoa está fora
de uma emissora ou de algum streaming, ou que não tem uma parceria com uma produtora grande que possa fazer essa ponte, que caminho ela tem que fazer para apresentar a ideia de uma série? Sim. Bom, o que é o caminho tradicional, né? Se você pensa em vender a sua série para um streaming, dificilmente o streaming vai comprar essa série de uma pessoa física, digamos assim, né? De você, roteirista, né? Exatamente. Geralmente você precisa estar vinculado a uma produtora. Geralmente as produtoras respaldam um pouco a tua ideia e vendem essa ideia para o streaming, para a plataforma que for, né? Então, qual é esse passo, né? Existem mercados como o Rio 2C, como o Rio Content Market, que está atrelado ao Festival do Rio, só para falar algumas coisas aqui do Rio de Janeiro. Existem mercados onde você faz pitchings, aí sim você pessoa física, e você faz pitching para produtoras, você faz pitching para plataformas, e através desses contatos, que são muito importantes, você é selecionado a desenvolver mais esse projeto, a desenvolver mais essa ideia, e essa produtora vai fazendo a ponte com o canal, com o streaming, com quem for. No meu caso, como eu estou na Globo já há 14 anos, e como a gente tem geralmente uma demanda de produção para encher grade, né, grade de programação, eles precisam ter um volume de ideias. Então eles vão demandando. Os outros, por exemplo, foi uma encomenda, né? A Globo queria, depois do Sob Pressão, que eu fizesse uma série que tivesse a emoção e a tragédia, como você falou, como bases, né? Porque é onde eu encontro ali alguma aptidão para fazer, para escrever, mas queriam alguma coisa sobre a família brasileira. Quando eu comecei a escrever os outros, a gente estava ali 2019, 2020, mais ou menos, 2019. E a gente estava vivendo um país que ainda está assim, infelizmente, mas muito polarizado, né? Essa ideia de que todo mundo tem razão. E aí me veio essa premissa um pouco na cabeça, assim, o que acontece quando todo mundo tem razão, né? Porque nem sempre todo mundo tem razão e eu não quero ter razão o tempo inteiro. Então Os Outros nasceu desse desejo de falar da sociedade brasileira contemporânea a partir dessa polarização. E aí, claro, você começa a pesquisar. Tem um filme que eu amo, que chama-se Deus da Carnificina, do Roman Polanski, que deriva da peça da Yasmina Reza, né, que também são... Genial. Que é a história de dois garotos que brigam e os pais se reúnem para poder discutir o que fazer diante de uma agressão do filho de um com o filho do outro. O filme todo se passa num apartamento, eles discutindo, assim como a peça, eles discutindo. Eu sempre gostei muito e quis usar um pouco esse dispositivo de uma briga e dos pais tentando interferir nessa briga como ponto de partida, né? Eu acho que Os Outros é bastante diferente de Deus da Carnificina, mas eles dois partem do mesmo lugar, que são briga de dois meninos adolescentes e a reunião desses pais. Eu, particularmente, como estou dentro de uma emissora, não preciso fazer uma bíblia, né? Eles já conhecem um pouco o meu trabalho, já sabem um pouco qual é a minha vertente, qual é a minha verve. Mas você chega a fazer uma sinopse, alguma coisa assim? Cara, eu faço um piloto. Você já escreve o roteiro direto? Para mim, né, é muito particular esse procedimento, assim, porque geralmente as pessoas escrevem uma sinopse, escrevem uma bíblia. Eu, como já estou contratado dessa empresa, então, à medida que eu vou trabalhando num projeto, eu, nos meus finais de semana, no meu tempo livre, nas minhas noites, já estou com a cabeça lá na frente. Eu digo que roteirista é sempre alguém que tem que estar na frente, né? Agora, por exemplo, a gente está estreando a temporada 2 dos Outros, eu já estou... A 2 já foi para mim, eu estou com a cabeça na terceira, né? Então, nessa ideia de estar sempre na frente, eu vou escrevendo um piloto, que eu demoro 3, 4, 5 meses, e eu vou aos pouquinhos escrevendo. E você faz alguma biografia ou você já vai direto no programa? Cara, eu não devia dizer isso, né? Porque eu sou professor. Mas eu, no meu caso... E acho gente, cada roteirista tem o seu processo criativo, e a gente tem que respeitar isso. Eu descubro o personagem falando, eu descubro o personagem agindo. Claro que depois eu faço uma biografia, mas eu tento que todas aquelas características que eu quero estejam dramatizadas, ou seja, transformadas em ação, né? Dramatizar é transformar em ação. Então, escrever o piloto, muitas vezes, é a maneira que eu tenho de encontrar a história. Antes de conceituar... E por que eu faço isso, assim, também? Porque eu participei durante muitos anos como parecerista de
edital, onde a gente lia a Bíblia. E muitas vezes acontecia de você ler Bíblias fantásticas, que citam autores incríveis, que citam referências maravilhosas, que dizem que vão fazer e vão acontecer. Você fala, vamos lá, então escreve o piloto. Quando vem o piloto, você fala, ué, mas cadê aquela referência? Cadê aquela citação? Cadê tudo aquilo que você me prometeu? Então, a diferença entre o que você prometeu e o que você entregou era muito grande. E eu, quando entendi que eu não queria vender fumaça, né? Eu queria vender concretude, eu resolvi escrever os pilotos. Então, hoje, mesmo que uma produtora me peça uma Bíblia, eu vou escrever o piloto antes de escrever a Bíblia. Porque, para mim, é a maneira como eu encontro a história. É na Bíblia. Que legal. Desculpa, é no piloto. Que legal. Olha o ato falho, eu amo o ato falho. E assim, falando um pouco da Bíblia, já que você... E do piloto também, né? Sim. Pegando esse gancho, assim. O que você acha que é essencial que tenha num piloto e o que você acha que é essencial que tenha numa Bíblia? Porque a gente sabe que são os dois documentos principais no processo criativo de uma série, né? Sim. E é comum que muita gente se perca porque pega um modelo assim, um modelo assado, não sabe muito bem como o mercado funciona, né? E eu queria saber de você que está aqui nesse mercado, né, ativo, como é que você faz? O que você coloca no seu piloto? O que é essencial? Tem que ter um universo, tem que ter uma apresentação de um personagem, tem que ter todos os pontos de virada, o arco dramático de quantos personagens, quantas tramas por episódio. Dá um panorama geral. Vamos falar primeiro do piloto, né? Como é que você estrutura basicamente esse piloto para a gente depois entrar na Bíblia? Eu costumo dizer que um bom piloto tem uma cara. Uma cara que transforma essa história numa história única. Eu sempre prefiro o risco ao algoritmo. Porque eu acho que quando você está criando um universo, você precisa colocar alguma coisa nele que seja único. Isso não quer dizer que a gente não possa obedecer a cânones de dramaturgia, do tipo um personagem que tem um objetivo, enfrenta um obstáculo, produz um conflito e todo o desenvolvimento daquele personagem é resolver ou não, conseguir resolver ou não aquele conflito. Isso está sempre no piloto. Mas a maneira como você abre a sua história, para mim é muito importante. As 2 ou 3 primeiras páginas, a maneira como você começa a história, para mim são determinantes para criar essa cara, para criar esse universo. Depois um protagonista. Muitas vezes a gente dizia, né, os livros de roteiro dizem que o público precisa gostar do protagonista. Eu já não sei. Eu acho que o público precisa sentir alguma coisa a partir daquele protagonista, né? Eu acho que quando você escreve, o que você precisa é criar um vínculo. Seja um vínculo negativo, sim, seja um vínculo positivo, você não passar indiferente para o público, né? E eu acho que quanto mais você consegue concentrar nos seus 10 primeiros minutos um pouco a dramaturgia, né, um resumo da dramaturgia da sua série, melhor. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você precisa, nas 10 primeiras páginas do seu piloto, fazer o setup da sua história. Onde essa história passa, quem é o seu protagonista, o que ele quer, por que ele quer e o que você acha que ele vai fazer para ele conquistar o que ele quer. Muitas vezes a gente faz disso um mistério. Por exemplo, nos Outros, né? Os Outros, a primeira cena é uma mãe e um filho que saem de um elevador diante de um corredor de um condomínio, de um prédio de classe média. Ele fica no corredor, ela toca na campainha de um vizinho, entra e compra uma arma. Opa! O que essa mulher, dona de casa, que está com um filho de 15, 16 anos, compra uma arma sem o filho saber de um vizinho, quem é esse vizinho? Ou seja, você cria uma cara, você faz um bando de perguntas, você responde algumas perguntas, mas quando ela sai daquela casa, daquele apartamento, entra no elevador e fecha a porta do elevador, você fala, ih, eu quero ver onde isso vai acontecer. E isso acontece nos 6 minutos iniciais da primeira temporada de Os Outros, né? Então, para mim, ter uma cara e ter um pouco essa noção de que nas 10 primeiras páginas da história você tem que fazer uma espécie de resumo do que vai acontecer, eu acho que é um bom começo. E na Bíblia?
A Bíblia, eu acho que é uma conceituação escrita daquilo que você quer contar na sua história. Então, assim, uma boa Bíblia tem um bom storyline. O storyline é o resumo da sua história em 3, 4 linhas, mais ou menos, e que contenha o espaço, o protagonista, o objetivo, o conflito e alguma resolução. Você precisa ter uma motivação, que é o que eu falei do propósito, por que a gente está contando essa história, por que hoje ela é relevante dentro do cenário audiovisual que a gente tem, por que ela vai conectar com o público. Eu acho que aí você precisa ter um logline, né, que é o storyline do streaming, você precisa ter um propósito, né, uma introdução que diga por que a gente vai contar essa história, uma sinopse de uma página que resuma a tua história em uma página, porque muitas vezes os executivos de televisão não têm tempo de ler. Gente, eu falo isso muito. Exatamente. Eu fui produtora e, assim, é insano o dia a dia numa produtora, gente. Não dá tempo mesmo, assim, não dá tempo. E é curioso dizer isso, sem nenhum juízo de valor também, mas assim, os produtores têm menos experiência em ler roteiros do que os roteiristas. Com certeza. Isso é um fato, né? Porque eles não são Com roteiristas. certeza. Então, assim, o olhar que eles têm não é o mesmo olhar que um roteirista vai ter para a tua história. Algumas vezes eu escrevo alguma coisa, mostro para algum amigo, roteirista também, e ele fala uma coisa. Quando eu mostro para um produtor, a visão dele é outra. Ele tem uma visão de mercado, além, obviamente, da visão dramatúrgica. Então eu acho que se você consegue ser conciso, objetivo, contundente e dar uma cara em uma página, você já tem meio caminho andado. Um conselho que eu dou para as Bíblias, que pode parecer estranho, é assim: não floreie a sua Bíblia. Não conte mais do que você é capaz de dar. Não prometa coisas que você não vai alcançar. Então, assim, é por isso que eu acho que eu defendo o piloto enquanto uma parte dessa Bíblia. Eu dificilmente, invariavelmente, quando eu tenho que fazer uma Bíblia, eu faço a Bíblia, eu piloto, mando tudo junto. Mesmo que me digam, não, só preciso da Bíblia. Porque eu acho que vai ajudar quando você tem o piloto, sabe? Então, para mim, é muito importante essa materialização do conceito. E como que você seleciona os membros, né, da sua equipe na sala de roteiro? Quais são os seus critérios? Como é que é esse processo? Sim. Uma coisa muito importante é a gente entender que uma sala de roteiro vai passar 8, 9, 10 meses, 1 ano junta, com uma relação muito intensa, muito profunda, diária, de muita abertura, muita exposição. Então é muito importante que essas pessoas se deem bem, né? Para mim é fundamental que o bem-estar esteja instaurado. Eu não sou um chefe de sala que trabalha na pressão, no medo, né, em qualquer tipo de atitude que vá deixar uma pessoa que está na tua sala sem graça ou com medo de falar o que pensa, ao contrário, né? Então, para mim, é importante que essas pessoas estejam felizes com o que elas fazem. Segunda coisa, eu acho que a gente precisa de diversidade. Diversidade racial, diversidade de gênero, diversidade de idade, diversidade de idioma, geográfica, né? Então, assim, quanto mais você puder fazer uma equipe plural, eu acho que mais chance você vai ter de alcançar um público plural, que é o nosso objetivo. Então, eu tenho um grande parceiro que trabalha comigo há 10 anos, que é meu braço direito, esquerdo, às vezes o coração, às vezes o cérebro, que é o Flávio Araújo, que é um excelente roteirista, uma pessoa muito preparada e muito experiente. E ele está comigo há uns 10 anos e tudo que eu faço, se eu puder chamá-lo, eu chamarei. Além disso, eu acho que a gente precisa de pessoas jovens, né? Pessoas que estejam aí falando talvez algum idioma tecnológico e de tendência que eu não esteja falando. Por mais que a gente estude e entenda as gerações, eu acho que ter alguém de diferentes gerações dentro da sala é muito importante. E preciso de gente muito responsável. Eu sou muito chato assim, com horário, com prazo de entrega, com eu entender e sentir que aquele roteirista está dedicado àquilo que ele está fazendo junto comigo. Então, assim, é muito importante que eu sinta a confiança dessas pessoas. E também alguma flexibilidade, né? Porque às vezes você pode estar num dia não bom ou a outra pessoa não está no dia bom. E quando a gente não está no dia bom, a outra pessoa que está do teu lado te ajuda a ter um dia melhor, né? Quando o trabalho não está saindo, e para mim pode dar uma emperrada, eu fico empacado, me dá um branco, aí você tem uma equipe que vai resolvendo as suas lacunas, né? Eu acho que a ideia da sala de roteiro para mim, enquanto equipe, é pessoas que melhorem um o trabalho da outra.
E quantos membros você tem em média? E quem faz o quê? Quais são esses cargos ali? Depende um pouco do projeto e do orçamento do projeto. Atualmente a gente fala muito de orçamento nesse desenvolvimento. Então, assim, atualmente eu trabalho eu mais 3 pessoas, que eu acho que é um número ótimo de pessoas. Eu já trabalhei com 5, acho muita gente. Acho que ter eu mais 2 ou 3 é o número que eu acho bom. Porque senão também é muita gente falando, muita opinião, e eu acho que quanto mais unido a gente estiver em sintonia, melhor. E talvez menos pessoas ajudem a esse propósito. Não existe uma divisão clara de tarefas, assim, exatamente. Isso vai se dando à medida que a gente vai conhecendo. Esse parceiro que eu tenho, que é o Flávio Araújo, por exemplo, ele é um cara que está sempre pensando, ele cuida muito da escaleta, né? Que é aquela divisão do episódio por cenas. Depois eu geralmente tenho 2 pessoas que são as pessoas que abrem as cenas, pegam a escaleta e escrevem os diálogos, as ações físicas dos personagens, e geralmente a gente tem um pesquisador. Depende um pouco do projeto. Por exemplo, Sob Pressão, a gente tinha um pesquisador fundamental, que era o Dr. Márcio Maranhão, que é de onde deriva a série, inclusive, do livro dele, né? E o Dr. Márcio, para a gente, tem uma curiosidade, porque apesar dele não ser, ele está se transformando num excelente roteirista, mas ele tinha um poder de veto. E é muito louco você ser um chefe de sala que um médico entra e fala, não, isso não pode acontecer. E ele fazia isso muitas vezes, e às vezes eu ficava irado, eu falei, mas meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Mas ele dizia, Lucas, eu não tenho como curar essa doença em um dia, né? E a dramaturgia às vezes pede uma certa celeridade, uma certa velocidade. Mas aí o que acontecia nesse caso era uma negociação, né? Eu lembro que uma vez eu perguntei para ele assim, Márcio, mas e aí, como é que a gente vai fazer isso? Aí ele falou, não, a gente faz assim. Eu falei, será que o público vai entender? Ele, não, fica tranquilo que tá na elipse. Aí eu falei, um médico dizendo para mim que tá na elipse. Ele falou, bom, então esse está conquistado, né? Então assim, mas ele, como era uma série médica, realista, eu acho que a função dele era primordial ali naquela sala. No caso dos outros, que é uma série hiperrealista, né, que ela deforma um pouco a realidade para fazer um apelo crítico, aí a gente já precisava de uma pesquisa que fosse menos rigorosa e mais inspiradora, que é o que o Dimas Novaes, que é o nosso pesquisador, faz nos outros, e o Rodrigo Fonseca, que foi quem fez na primeira temporada. Então são pessoas que trazem insumos temáticos para a gente, para a sala de roteiro. Então o que eu diria é isso, assim, sou eu, um braço direito que é um escaletador, 2 roteiristas que abrem cena e um pesquisador. E dentro desses roteiristas, existe alguma divisão de roteirista assistente, roteirista júnior, roteirista sênior, ou não? Todos são roteiristas no mesmo nível? Não, existe uma hierarquia de senioridade, sem dúvida, e isso faz com que talvez a pessoa menos experiente seja a pessoa que precise, por exemplo, fazer algum trabalho de resumo do capítulo. Acabou um episódio, a gente faz um resumo. Essa pessoa que é menos experiente, até para ganhar experiência, vai lá e precisa fazer. Eu preciso que alguém revise do episódio 1 ao 6 todas as vezes que a personagem Y fez algum tipo de coisa. Provavelmente esse roteirista mais júnior é quem vai fazer isso. Eu já trabalhei com assistente de sala há muito tempo, mas agora eu prefiro trabalhar com menos gente, porque o roteirista de sala seria mais uma pessoa. Então eu, como agora estou muito tentando calar as vozes, prefiro que as vozes sejam as vozes... mais direcionadas, e menores, entendeu? Assim, porque é muita confusão, é muita gente falando. Assim. E qual a diferença entre o roteirista-chefe e o showrunner aqui no nosso mercado, né, nas suas produções, assim? O que você vê que tem de diferencial entre essas 2 figuras? Eu acho que o showrunner ele tem mais funções do que o roteirista-chefe. O roteirista-chefe se ocupa do texto da sala de roteiro. O showrunner se ocupa, além disso, com a produção, com a escalação, com a edição e às vezes com o lançamento, com a venda do projeto. Eu acho que o showrunner é um profissional completo que também escreve. Ele não apenas escreve. E um chefe de sala, um roteirista-chefe, ele está 80% do seu tempo dedicado à sala. Claro que ele também tem que ter noções de produção, mas eu acho que ele está mais preocupado com a dramaturgia. O showrunner tem mais funções. E como é que funciona a remuneração dos roteiristas de série? Porque, assim, a gente tinha um mercado, de certa forma, tem, né?
quase que tabelado, um pouco mais estruturado para os roteiristas do cinema. E quando começa esse movimento todo dessa baita criação de séries, assim, streaming chega e Globoplay dispara, e assim, a gente não sabe muito bem, a mudança de contratação na Globo mudou, né? Sim. Houve essa mudança na contratação da Globo, enfim, tanto para os autores de novela quanto para os de série. Sim. Como é que ficou esse cenário da remuneração? Assim, dá um panorama pra gente. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que saber é que existe a Associação Brasileira de Autores Roteiristas, que é a ABRA, e a ABRA tem uma tabela, que é uma tabela com bases mínimas de remuneração. Então, assim, sempre que você tiver uma dúvida, vai na tabela da ABRA, ela está sempre sendo atualizada. É uma associação muito importante para os roteiristas e acho que ela dá um parâmetro do quanto você deve cobrar de mínimo, né? Claro que isso é um parâmetro, claro que muitas vezes o mercado tenta dialogar com essa tabela de muitas maneiras. O que eu sei do mercado fora da Globo? Eu tenho pouca experiência do mercado fora da Globo de série, né? Mas o que eu entendi é que as produtoras contratam roteiristas e esses roteiristas ganham um valor fixo por todo o tempo de desenvolvimento. Esse valor fixo ele é dividido por entregas. Qual é a grande briga dos roteiristas? É que essas entregas só são efetivadas no momento que é aprovada a dramaturgia. Então, às vezes, tem uma briga entre o que é considerado uma entrega, quando é que está pronto para o roteirista e quando é que está pronto para o produtor e quando está pronto para o streaming. Isso, às vezes, atrasa os pagamentos e gera muita insatisfação. Eu acho que a gente precisa lutar um pouco por isso. Isso é o que eu ouço do mercado fora da Globo. Dentro da Globo, a grande maioria dos autores são contratados por obra certa. Então, assim, você vai desenvolver. Por exemplo, os outros, a gente leva geralmente 10 meses de desenvolvimento para fazer uma temporada, e são 3 pessoas. Essas 3 pessoas, elas têm um salário ao longo desses 10 meses, mas esse salário independe da entrega. Claro, um salário mensal. É um salário mensal, que eu acho que é o mais justo. Também né? acho. Deveria ser o que as produtoras deveriam fazer. Sim. Né? Até porque, assim, o que é importante é você entender que você tem o montante que você precisa ganhar e aquilo vai ser dividido por entregas. Mas, na Globo, eles são muito justos e muito responsáveis e eu acho que, mesmo com a mudança de mercado, é muito respeitosa. Eles são muito respeitosos com o roteirista, coisa que eu tenho visto pouco no mercado independente. E aí acabou a série, acabou o vínculo desse roteirista com a Globo, é isso? Geralmente sim. Ele está livre para trabalhar em qualquer outra produção. A não ser que ele seja alocado num produto imediatamente posterior. A equipe dos outros, por exemplo, fez a primeira, já foi para a segunda, já foi para a terceira, a gente não parou. Entendi. A gente foi fazendo novos vínculos. 18 são 18 episódios, né? 12. 12. Os outros são 12 episódios, o que já é de uma hora. Exatamente. Que é coisa pra caramba. Coisa pra caramba. E dentro da metodologia da série, né? Como é que você cria? Como é que começa, como é que termina? Sim. Como eu falei um pouquinho antes, eu escrevo o piloto sozinho. Né? Então você já chega na sala com esse piloto. Sim. E apresenta ele para os roteiristas. Sim. Quando eu convido alguém para participar da equipe, a primeira coisa que eu dou para esse roteirista é o piloto. Ó, você vai ler esse piloto e a partir desse primeiro pontapé é que a gente vai criar o resto da temporada. Então o que eu faço? O piloto é o que eu vendo para a emissora ou para o Globoplay e a partir do green light desse piloto fala, queremos essa série. Geralmente eles me pedem sinopse, então eu crio o piloto, eles dão um ok, e aí a segunda etapa é desenvolver a sinopse. Geralmente eu chamo uma pessoa para me ajudar. Quantas páginas a sinopse? Cara, uma sinopse, eu bebo ali da fonte da Shonda Rhimes, uma página por episódio. Então se a gente tem 12 episódios e eu escrevi o piloto, são 11 páginas. Né? Eu faço one-page synopsis, que é uma coisa que eu descobri com a Shonda. O que é o one-page synopsis? É uma página que você coloca ali o título do seu episódio, mais ou menos temático, assim, qual é o tema que está rodeando aquele episódio. Você tem a trama A, trama B e trama C e gancho. Então você divide um pouco a ideia do episódio em 3 linhas, né? A história principal, a história secundária e a história coadjuvante, ou a terceira história ali do episódio. Você faz isso para cada um dos episódios. E eu demoro mais ou menos uns 2 meses para escrever essas 11 páginas. Porque ela é paralela à pesquisa, ela é paralela às métricas de produção que eu recebo, né? Então a gente tem uns 2 meses aí, e isso eu faço com mais uma pessoa. Então assim, eu tenho esse piloto que eu escrevo num tempo meu,
Esse piloto dando ok, eu passo mais 2 meses com mais uma pessoa junto comigo, escrevendo uma sinopse. Quando eu tenho o piloto e as sinopses todas prontas, é que entra a equipe. E essa equipe... Nisso não existe biografia ainda, não existe arco de temporada? Ou já existe? O arco da temporada está dentro dessas 11 sinopses. Tá. Né? E as biografias também ali. É engraçado, eu não devia falar isso, mas eu particularmente não escrevo muito biografia de personagem. Assim, eu discuto muito a biografia com os roteiristas da equipe, mas eu não escrevo. Eu até preciso escrever no momento em que vai entrar o ator. Aí eu preciso, tem que dar um pouco de parâmetro para essa pessoa ter. Mas eu acredito que o próprio ator vai descobrir, lendo a temporada, a biografia do personagem dele. E vai criar em cima daquilo também, né? Exatamente. Vai dar a contribuição dele. Exatamente. E aí, quando eu tenho essas sinopses fechadas, aí entra a equipe. Aí a equipe vai desenvolver são 11 episódios, eu escrevo uma média de 2 episódios por mês. Então, são os 6 meses que eu tenho de equipe para escrever os 11 episódios, que a gente já tem uma sinopse de cada um deles. Então, é meio isso. E no piloto não mexe mais, né? O piloto já está pronto. Mexo. Tá. Mexo. À medida que você vai criando coisas nos episódios seguintes, que você vai entendendo que vão afetar a tua dramaturgia inicial, você ajusta. Tá. Eu ajusto bastante, assim. E aí a gente fica isso, bota uns 2 meses de piloto, 2 meses de sinopse, mais 6 meses de desenvolvimento, isso dá uns 10 meses. Uma temporada eu escrevo em 10 meses. Perfeito. E vocês têm alguma etapa de criação de universo ou não? Tá tudo dentro da sinopse também, assim como a biografia? Tá implícito ou vocês discutem juntos? Que lugar é esse? Como é que é esse ambiente? Eu acho que o universo também vem junto com o próprio diretor, né? Assim, tem uma parte de pesquisa, então, por exemplo, nos outros eu fui à reunião de condomínio, eu visitei os condomínios, eu sou carioca, então conheço bem a Barra da Tijuca, uma parte da minha família é da Barra da Tijuca, então também estou bebendo muito de uma fonte muito particular, de conhecimento prévio meu. Mas sob pressão, por exemplo, vocês foram no hospital, já foi fazer uma pesquisa desse lugar, né? O Sob Pressão foi fundamental, a gente visitou inúmeros hospitais em todas as temporadas. Aí quando a série se estabeleceu um pouco, ali pela 3ª temporada, eu lembro que o nosso pesquisador, eu pedia para ele ir para a sala de espera de hospital. Porque quando você não é uma pessoa conhecida, e isso é ótimo, você começa a ouvir as histórias sem que a pessoa tenha um olhar de achar que está se aproveitando dela. E sala de espera de hospital é um lugar muito aflitivo, as pessoas estão muito vulneráveis, muito frágeis, né? Então, em algum lugar, elas estão querendo contar suas histórias. Então, você senta do lado de alguém, por que a senhora está aqui? E ela vai e ela abre o coração. E eu não vou usar necessariamente essa história que ela está me contando, mas aquilo me dá uma faísca, me dá uma ideia, me dá um sentimento que eu acabo querendo traduzir no episódio. Então, assim, realmente, o Sob Pressão, a série teve uma pesquisa de universo muito importante. E a gente tinha esse pesquisador que estava em The House com a gente o tempo todo e que é fundamental para essa história. Você falou sobre 3 tramas por episódio, mais os ganchos, mas a gente sabe que os outros, por exemplo, tem muito mais tramas, né? Como é que vocês combinam aí essas tramas de todos, porque são milhares de personagens, né? É diferente do cinema, que você tem uma trama central e pouquíssimas subtramas ali, né? Você tem multitramas nas séries, então tem arcos ali completos de vários personagens, e você já estruturou isso na sinopse. Mas para colocar isso de fato nos roteiros, você tem algum outro processo de criação de arco de temporada? Os outros roteiristas colaboram também? Como é que é isso, assim? Depende um pouco de cada temporada. Assim, por exemplo, o formato me ajuda muito no desenho do arco da temporada. Então, o Sob Pressão, a gente tinha, como você falou, um procedural. O que é um procedural? É quando uma história é contada dentro de um episódio e ela se encerra em si mesma. No Sob Pressão, a gente tinha história A, B e C. Geralmente eram 3, 4 histórias. E na paralela você tinha o arco de transformação dos 2 protagonistas, Dr. Evandro e Doutora Carolina, que era o Júlio Andrade e a Marjorie este ano. Então você combinava as histórias do dia com as histórias desses protagonistas. Né? Que eram tramas serializadas, né? Serializadas, procedurais. Serializado, os outros.
As tramas dos médicos da Marge serializadas, elas eram atravessavam. serializadas, Exato. mas tinham as procedurais ali. Você tem razão, do conflito do dia. Então é uma série híbrida, né? Entre o serializado e o procedural, exatamente. Perfeito. Já os outros, e o que tinha uma coisa legal no Supressão, que foi aumentando à medida que as temporadas foram passando. Você sempre tinha uma abertura que era um acidente. O acidente levava o personagem para dentro do hospital. O Andrusha Waddington, diretor da série, sempre dizia: cada vez que a ambulância se abre, um novo Brasil é apresentado para o público, né? Então isso era muito claro para a gente. No caso dos outros, a gente criou um formato que ajudava nesse desenho da temporada. Os outros, ele sempre conta a perspectiva de um personagem naquele episódio. Então você tem um protagonismo, ele é multiprotagônico, né? Então no episódio 1 você conta a história da personagem da Cibele, que é a Adriana Esteves. No episódio 2 você conta a história da Mila, que é a personagem da Maeve. No episódio 3 você conta a história do Marcinho, que é o Antônio Haddad, filho da Adriana. Então a Luísa Lima, que é a nossa diretora artística, ela também criou um formato que colabora com a linguagem. Você sempre tem o primeiro plano de um personagem com os outros escrito aqui, um flashback daquele personagem que traz uma informação do passado que vai ser importante para o teu presente, e a terceira cena é onde o episódio começa. Lá no final do episódio você volta para essa primeira cena e você vê a história toda de uma outra perspectiva. Quando a gente entendeu que esse era o formato da série, a gente passou a entender. Então o episódio 1 é sobre esse personagem, o episódio 2 é sobre esse personagem, o 3, o 4 e assim sucessivamente. Isso dito, a gente começou a brincar com o ponto de vista. O que um sabe, o que o outro não sabe, o que o outro não sabe. Os outros, eu brinco que ele é uma grande experimentação e poderia ter dado muito errado, porque a gente foi muito ousado e arriscou muito. Mas quando você arrisca com propósito, quando você arrisca com premissa, quando você arrisca com uma equipe comprometida, com uma direção que vai na mesma linha que você e com uma emissora que aposta no que a gente está fazendo, como foi a Globo e o Globoplay, a chance de funcionar é maior. Nem sempre a gente consegue atingir os objetivos, assim, eu não posso nem reclamar, assim, porque a gente tem um grau de aproveitamento bem grande. Mas eu nunca vou deixar de arriscar. Para mim é fundamental. Obedecer ao algoritmo eu acho muito chato, eu sou bem rebelde. Isso prova o sucesso de os outros, tá, gente? Então você tem um roteirista querido, favorito, que faz as escaletas. Ele sempre faz sozinho? Ou vocês discutem a escaleta na sala? Como é que funciona? E depois cada roteirista vai abrir as cenas? Como é que você divide essa etapa já do roteiro? Depende um pouco. São dois jeitos de fazer diferente. Essas duas séries tiveram, por terem formatos diferentes, tiveram maneiras de serem feitas diferentes. O Supressão, eu tinha as sinopses dos 12 episódios e eu dava uma sinopse para cada roteirista. Então você, Malena, vai ficar com a sinopse e você vai fazer escaleta, pesquisa, você vai mostrar tudo pra gente. Então você, quando tinha uma primeira versão de escaleta, jogava na roda da sala de roteiro, todo mundo lia, todo mundo opinava, mas só você mexia na escaleta. E assim sucessivamente. Você tinha 3 roteiristas, cada um estava fazendo um episódio. A vantagem que você tem disso é a rapidez, porque você consegue desenvolver 3 roteiros ao mesmo tempo. E isso você dá para o roteirista mais tempo, né? Nos outros já é diferente. Nos outros eu faço uma escaleta, ou o Flávio, a partir de uma conversa prévia. Quando essa primeira versão de escaleta está pronta, você apresenta ela para a equipe. Fala, gente, a proposta aqui de escaleta é essa, a partir de uma conversa prévia com todo mundo, de uma sinopse que já existe. E aí todo mundo opina sobre a escaleta, mas ela volta para mim, eu mexo, devolvo, todo mundo opina de novo, volta para mim. Quando a gente acha que ela está pronta, você divide aquelas 40 cenas de um episódio entre os roteiristas. Então, você vai escrever 13, você vai escrever 12, você vai escrever 15. Então todo mundo escreve um episódio. Ao contrário do Sob Pressão, onde cada um escrevia um episódio. Né? Legal. Então essa é uma grande diferença. O que acontece? No Sob Pressão é mais rápido. Nos outros demora um pouco mais. Mas como ela é uma série muito também pessoal, minha, e ela é muito... profunda, né? Tem uma profundidade. E muito autoral. É difícil você conseguir deixar na mão de outra pessoa 100% aquele processo. E tem uma preferência de, o roteirista tal quer fazer a trama de fulano, ou não, você alterna as tramas por cada roteirista ali? Todo mundo escreve um pouquinho? Depende um pouco, assim, eu tento dar a trama
para o roteirista que mais se aproxime daquilo ali, ou que mais teve alguma paixão. Às vezes você nota nas reuniões que alguém fala, ai, mas essa história, não sei o que, aí você fala, esse cara tá muito afim de escrever isso, deixa ele fazer, entendeu? Tem alguma relação com o lugar de fala? Certamente. Mas às vezes não. Às vezes também a gente precisa tirar a perspectiva daquele personagem de um lugar óbvio. Então talvez se você der para uma pessoa que não tem exatamente aquele lugar de fala, ela possa descobrir outras coisas. Mas eu costumo fazer uma regra assim que o lugar de fala dá 2 pontos na sua opinião para falar. Então assim, né, se a gente for falar de um tema que é mais o meu lugar de fala, eu tenho 2 pontos na votação do que vai ser o desenvolvimento daquilo, porque eu acho importante. Mas também vale dizer que eu não acho que você só possa escrever sobre o seu lugar de fala. Eu acho que um bom roteirista é preciso que ele saiba escrever sobre qualquer coisa. É claro que o seu lugar de fala te dá uma propriedade, uma legitimidade muito maior. Mas quando não dá, é sua obrigação procurar uma pesquisar, né? Procurar uma pessoa que vai te dar o estofo para você não falar besteira e não comprometer, né? E aí você aprova tanto as escaletas como todos os roteiros, né? Depois que a gente distribui a escaleta, que cada um escreve uma cena, um dos roteiristas, que no caso é o Flávio, ele junta todas, monta o capítulo que a gente chama, e aí ele me manda. Quando ele me manda o capítulo escrito por todo mundo, eu dou chance de uma reescritura. Então, eu li o que está montado, eu dou um feedback para todo mundo, falo, acho que essa cena aqui tem que melhorar aqui, essa cena tem que mexer nisso aqui, isso aqui está se repetindo com uma cena tal, deixa a pessoa reescrever mais uma vez. E você não reescreve? Você não... Reescrevo. Reescreve. Depois da segunda reescritura deles, vem para mim, a gente faz mais uma reunião e aí é meu. Então você fecha um terceiro tratamento, é isso? Exatamente. No segundo, né? Eu fecho o terceiro tratamento, mas eu recebo no segundo e fecho o último. Tá. Aí eu mexo bastante, quando precisa, depende um pouco. Porque a função desse roteirista-chefe, redator final, é dar unidade. Porque muitas vezes você está escrevendo uma cena e bota uma informação que a pessoa que está escrevendo a cena anterior ou a posterior também repetiu aquela informação e eu, como tenho a visão do todo, preciso escolher, vou dar essa informação nessa cena ou nessa. E aí eu faço essa redação final, que eles leem, comentam, e aí a gente entrega. É um processo bem organizado, assim, no meu caso. Ele é bem... Quantos tratamentos, assim, você já alcançou no máximo, assim? Uns 4. 4? Eu acho que 4 tratamentos, as 2 versões dos roteiristas, a redação final, e depois uma versão que contempla direção, produção, elenco, umas 4 versões. Como é que o streaming participa disso? Os diretores e as equipes de produtores, eles interferem nesse processo? Eles acompanham a sala de roteiro? Como é que funciona isso? Eles acompanham as entregas, né? Assim, o que acontece? Quando você tem um roteiro que eu entrego, né, tá pronto. A gente considera pronto aqui no roteiro. Aí eu mando primeiro para o diretor, né? No caso do Supressão para o Andrucha e a Mini Kert, e no caso dos outros para a Luísa Lima. Aí, antes de eu mandar para o canal, eu preciso ouvir os diretores, porque são eles que vão fazer, né? Aqueles que vão filmar aquilo. Eles opinam, alguma coisa eu mexo, eles, de acordo comigo, fechei o roteiro, mando para o canal. O canal também tem um tempo, acho que 3 ou 4 semanas, para me dar os notes. E aí eu recebo um parecer, né? Que são pessoas que estão ali, que fazem parte da junta criativa do canal e dão notes, falando de uma cena, de um personagem, e a gente recebe. Eu só mexo com relação a esses notes quando eu termino tudo. Porque é difícil você mexer num note sem saber onde você vai chegar. Então eu vou recebendo esses pareceres e esses notes. Às vezes é muito difícil, porque... né, você está fazendo outro episódio ali também, né? E é a primeira crítica, né? Eu já fui parecerista durante muito tempo, então eu sei o que é esse trabalho. E ele é muito importante. Eu adoro receber parecer, mas eu, como autor, tenho que filtrar o que é uma opinião precisa de alguém que está cuidando da dramaturgia e o que é uma opinião de fã. E às vezes, muitas vezes, as pessoas que leem os meus roteiros são fãs dos projetos e às vezes se frustram com algumas decisões que eu tomo. Esse personagem não faria isso. Esse personagem não faria isso, na sua opinião, que adora essa série e adora esse personagem. Eu, como autor, preciso matar esse personagem, desculpa. Porque para a série tem um movimento. Eu lembro que quando eu... Dá um spoiler Como daqui. É que fica essa briga? Quem decide? Eu. Você dá o ponto final. Claro.
Conta. Sem dúvida. Não, porque assim, o autor tem que ter uma certa liberdade. É claro, por exemplo, eu jamais poderia ter matado a doutora Carolina e o doutor Evandro. Né? Sim. E se eu quisesse fazer isso, talvez o canal tivesse que se meter, olha, porque aí, claro, isso interfere na longevidade. Se o personagem morre... Mas o Vando pode morrer. Mas o Vando, os outros, eu já sabia desde o começo que ele ia morrer. E é por isso que a gente consegue humanizar esse personagem um pouquinho. Porque ele é um homem tóxico, ele é um homem violento, mas ao mesmo tempo machista, mas ao mesmo tempo ele é um homem sensível, ele é um homem que ama o filho dele. E isso que eu acho legal, ele tem contradições. Né? As cenas dele dando carinho no filho, e também ensinando engole o choro, né? Vai lá, vai revida e tal. Cara, isso é tão Brasil, né? E eu acho que nesse caso, e aí eu também, a gente não falou muito sobre isso, mas só introduzindo esse tema, eu não sou um cara que escreve para um ator, dificilmente. Eu já me frustrei muito. Já escrevi para atrizes e atores que eu quis que tivessem num papel X ou Y, e essas pessoas não puderam por X motivos. E aí você fica muito frustrado, e aí quando vem uma outra pessoa, você fica fazendo uma comparação do que você queria, o que a pessoa te deu, às vezes se surpreende, às vezes se frustra. Então eu parei de escrever pensando em alguém. Porém, o Vando foi escrito para o Milian Cortaz, porque depois que eu vi o trabalho dele no Lobo Atrás da Porta, que é o filme do Fernando Coimbra, eu fiquei muito impactado com aquela complexidade, aquela profundidade. E aí a única coisa que eu falei para a Luísa Lima, diretora dos outros, eu falei, Lu, queria muito que o Milian fizesse o Vando. E ainda bem que eu não estava errado. Então, fechando, né, você dá o ponto final quando tem essa troca com o canal, que te passa suas notas, enfim. Você decide o que você vai adotar ou não dos comentários dele, né? Deles, Sim, né? Sim. Você acompanha o set de filmagem? Pouco. Eu não sou um roteirista de set de filmagem. Apesar de eu saber que nos Estados Unidos o roteirista senta do lado do diretor, eu quando vou ao set me sinto um pouco fiscal, sabe? Eu não quero ser fiscal e quando o roteirista vai no set parece que chegou uma pessoa ali que vai ficar cobrando que as coisas sejam de um jeito ou de outra. Eu prefiro que o meu entendimento com o diretor me dê a tranquilidade de que a gente vai na direção combinada. E é bem estressante, né? Muito. Vamos combinar. Não, uma vez a Luísa Lima me convidou para ir. Vamos passar o dia inteiro no set comigo. Você vai chegar comigo às 8 da manhã e vai embora às 8 da noite. Eu saí tão cansado, exausto. Eu olhei para ela no final no carro, indo embora em silêncio. Eu falei, como é que você consegue fazer isso 6 vezes por semana, sabe? O meu trabalho ele é muito mental. Mas esse trabalho braçal e mental ao mesmo tempo, que é o que ela faz, eu falo, meu Deus do céu, que... Mas é importante, eu acho assim, apesar de eu dizer que eu não vou ao set, é importante que o roteirista conheça o trabalho do set. Fundamental. Porque você tem que saber que animal dá trabalho, que chuva dá trabalho, que criança dá trabalho. Então, quando você for escrever essas três coisas... Barulho dá trabalho. Você precisa estar atento, né? Porque a gente hoje não é apenas escrever, você tem que ter uma noção da produção. Eu, quando termino de escrever as sinopses, recebo do produtor as métricas dessa produção, de acordo com o orçamento. Então, assim, quantas diurnas eu posso ter, quantas noturnas, quantas internas, quantas externas, quantos personagens eu posso ter de participação, quantas crianças. Então, assim, você tem métricas que são fundamentais, que são balizadores do que você vai escrever. Então, às vezes, assim, você tem... Geralmente, a gente tem 70-30 de interior e exterior, né? 70% de interior e 30% de exterior, principalmente nas produções de novela. Se você estoura isso... Por episódio ou por temporada? Por episódio. Tá. Se você estoura isso num episódio, você tem que compensar no seguinte, né? Então, se você faz um episódio que 60% dele é em exterior, você vai ter que compensar e fazer com que outro seja 80% de interior. E o product placement? Você já fez anúncios, enfim? Cara, as minhas séries, infelizmente, não são muito apelativas para o merchandising, não. Assim, é difícil, porque... Mas é uma realidade do mercado. A Coca-Cola só quer conversa feliz na mesa ali da família e as minhas conversas não são necessariamente muito felizes, assim. Então, mas eu acho que é uma coisa que eles precisam avançar também, no Brasil. Porque nos Estados Unidos, isso já foi. Não necessariamente botar um produto que tem que ser numa cena de amor ou de afeto. Você pode ter briga e o produto tá ali também, entendeu? Com certeza. Cara, Lucas, eu acho que é impossível falar do seu trabalho como roteirista sem falar
dos seus personagens. Você já chegou falando, né? Os personagens complexos são a minha marca, e realmente são, assim. Eu fiz uma pergunta exatamente sobre isso, né? Os seus personagens, eles têm muitas virtudes, mas também têm muitos defeitos. Sim. Eles chamam muito a atenção o quanto são absolutamente egoístas, corrompíveis. Isso em Os Outros me marcou muito, assim, né? O quanto eles se corrompem a qualquer situação, assim. Sim. No dia a dia, né? Suas falhas de caráter sempre surgem diante dos dilemas. Os dilemas estão sempre ali marcando, né, aquele momento de escolha, né? E a gente, como você falou, né? Eles não são bonzinhos, enfim, mas a gente se conecta muito com eles. Eu acho que a gente tem muita empatia por eles. O Vando, ele é perfeito nisso, assim, né? Sim. A Síndica também é perfeita. Sem falar nos atores que são, Nossa Senhora, primordiais em Os Outros, em Sob Pressão, mas enfim, a gente vê que tem uma criação muito forte de personagens. Sim. E personagens são complexos, né? Até quando você pensa que existe o mocinho na história, ele não é um mocinho, ele tem alguma falha de caráter ali. Como é que você pensa nisso? Assim, você analisa muito o ser humano, você falou que faz análise 3 vezes por semana, você tem muito conhecimento de psicologia, porque assim, Sim. é analisar muito profundamente o ser humano, né? Como é que é isso, assim, pra você? Eu acho que é uma combinação de coisas, assim. Primeiro, preciso falar da minha vida pessoal um pouquinho, assim. Eu não tive uma linha de vida muito reta. A minha trajetória de vida ela é muito curvilínea, digamos assim, né? Eu tive alguns traumas, eu perdi meu pai muito cedo, me separei da minha mãe muito cedo, fui morar com tio, fui morar com tia. Eu fui ali meio que encontrando essa noção de família nos lugares onde eu conseguia me ancorar, e eu acho que isso criou um olhar bastante crítico sobre a composição social, né? E eu rapidamente fui entendendo que tudo era uma questão de interesse, que estar certo ou estar errado era menos o caminho e mais, talvez mais interessante fosse entender o personagem e as pessoas na sua integralidade. E essa integralidade, ela é fragmentada, o que parece uma contradição, né? Mas, para mim... São recortes, né? Exato. E aí quando você pensa, por exemplo, nos outros, e eu te digo que a nossa premissa é o que acontece quando todo mundo tem razão, então em algum lugar todo mundo acha que tem razão. Quais são as razões desses personagens? Então se você parar para pensar na Cibele, a Cibele é uma mulher que vai defender o filho acima de qualquer questão. Quem é a Dona Lúcia? É uma mulher, a síndica interpretada pela Drica Moraes. É uma mulher que era da Zona Sul carioca, que perdeu seu patrimônio, que foi morar num condomínio na Barra da Tijuca, que o marido está preso e tudo que ela quer é tirar o marido da cadeia, né? Quem é a Mila? É uma mulher que se sente oprimida pelo marido, se sente rejeitada pelo filho e que quer voltar a trabalhar. Então ela quer ser independente. Então, quando você tem os objetivos de cada personagem, você consegue, na combinação entre eles, gerar esse choque. E à medida que a história vai avançando, eles entendem a sua falibilidade, né? Um grande exemplo para mim nos outros é o personagem do Rogério, que é o personagem do Paulo, que é esse ator fenomenal que a gente descobriu. E o Paulo trouxe para o Rogério uma humanidade, né? Porque quem é esse personagem? É um personagem que o melhor amigo dele, que é o Souza, recebeu uma bolada do Marcinho, ele vai defender o amigo e acaba criando um problemão, né? Ele é o algoz, mas para ele estava apenas defendendo o melhor amigo dele que levou uma bolada. Quem é o Marcinho? O Marcinho é um menino que sofreu bullying a vida inteira desses garotos, que deve ter uma raiva contida imensa e que quando tem a oportunidade dá uma bolada na cara do Souza, né? Eu vi um meme durante o lançamento dos outros que era a cara do Marcinho dizendo: nada disso teria acontecido se esse moleque não tivesse dado uma bolada na cara do Souza. E o Souza é um personagem pequeno, que a gente nem sabe quem é, mas ele é o catalisador, né, essa bolada. Então, o Rogério, que você começa odiando nessa série, dizendo que bateu no menino, não sei o quê, quando ele perde o pai, quando a mãe dele vai presa para salvá-lo, e ele fica sozinho em casa, e a Cibele, que é a mãe do garoto que ele bateu, faz um carinho na cabeça dele, a gente vira a história e você diz, tá vendo? Eu tive conclusões precipitadas.
A mesma coisa com o Sérgio, que é o personagem do Eduardo Sterblit. No começo da história, ele está oferecendo ajuda para uma vizinha. Será que você não devia se defender desse cara? Ele não vai ficar preso muito tempo, ele vai voltar para o condomínio, vai ameaçar o seu filho. Você está achando que ele é uma pessoa que vai proteger o Marcinho, né? Vai ajudar a proteger o Marcinho. Eu fiquei até preocupado que até o episódio 3 as pessoas shippavam Cibele e Sérgio. E eu dizia, meu Deus do céu, chega logo o episódio 4 para as pessoas virarem isso, né? E quando ele comete um abuso com ela, para chantagear, para devolver a arma, você entende que ele é um vilão. Aquele homem que queria defender está se aproveitando de uma vulnerabilidade de uma mãe, né? Então, para mim... É um ponto de não retorno isso aí na temporada ou você acha que não? Eu acho. Você faz isso? Você faz esse arco de temporada assim, nessa sequência? Faço. Eu divido a minha temporada em atos, né? A primeira temporada, por exemplo, ela tem 3 atos. Que é o primeiro ato, que são os adolescentes e a arma. O segundo ato, que é a milícia descoberta do amor do Marcinho. E o terceiro ato, que é a milícia tomando conta e as consequências da compra da arma no primeiro ato. Na segunda temporada, você tem 2 atos apenas. Você tem o ato que é todo o entendimento desse condomínio, dessa briga de vizinhos. E o segundo ato, que eu não vou revelar muito, mas depois que a vizinha que odiava o vizinho passa a ser aliada dele, né? E agora a terceira temporada ela tem 4 atos. Então eu sempre divido em ato, porque é uma maneira de eu entender que existem pequenos arcos dentro do grande arco. E ajudam a gente a fazer os movimentos da história. Mas eu faço uma régua bem clara, assim, eu sou bem estruturalista. Flash forward e flashback são amigos ou inimigos da série? Não, são amigos. Eu acho que o flashback ele é um recurso muito importante e que ajudou a gente a dar camadas nos outros, por exemplo, né? Agora a gente expande um pouquinho na segunda temporada porque eu gosto de criar regra para desobedecer também, né? Eu sou bem rebelde, assim, porque eu gosto de surpreender o público. Se eu acho que tudo entrou num lugar de conforto, por exemplo, a segunda temporada se passa em outro condomínio. E isso talvez assuste um pouco as pessoas, né? Mas é como eu te falei, eu prefiro arriscar do que manter a segurança, né? Então, na primeira temporada, você tinha um grupo de vizinhos, você tinha um condomínio. O mais fácil, entre aspas, seria eu ter continuado no mesmo condomínio, pegar outros vizinhos de outros blocos, mas eu resolvi fazer um salto. E essa premissa do todo mundo achar que tem razão, o que acontece se você vai para um outro condomínio, que agora é de classe alta? E agora são pessoas religiosas, uma pessoa religiosa, que é a personagem da Letícia Colin, que faz a Raquel, que agora ganha um vizinho miliciano, que é o Eduardo Sterblit. E num condomínio nobre e rico. Como é que essas pessoas, né, lidam com a indisposição de ter ao lado alguém que você não quer? É um pouco sobre isso. A segunda temporada também a gente aposta muito no gênero. Eu diria que ao contrário da primeira, que é muito realista, assim, ou hiperrealista, na segunda temporada é uma série de terror, é uma série de suspense, é uma série de medo, né? Não é uma série violenta. Eu também fiz isso pensando um pouco nessa ideia de que algumas pessoas que não gostaram, não se sentiram à vontade vendo os outros por causa da violência. Então eu rebaixei bastante esse grau de violência muito aflitivo para uma mãe, né? As pessoas que não gostaram ou que viram e não consegui ver porque... Agora, na segunda temporada, a gente muda um pouco isso. Assim, a violência é de outro lugar. Ela é muito mais psicológica. No tom, talvez. É uma série de suspense. Vocês vão ver. A segunda temporada é um tipo... Gente, que mudança, hein? É uma grande mudança, assim. Tô inseguro, mas tô confiante. E o voice-over? Você fala muito do voice-over no seu livro, você entrevista no cinema. Ele era uma questão, né? Muito. Na série ainda é uma questão? Você acha que vale usar o voice-over? Tô mordendo a minha língua, Malena. Eu vou fazer uma série com voice-over, a próxima. Gente, eu amo voice-over. Eu acho que o voice-over, assim como o flashback e o flash-forward, são recursos. Uhum. E quando você usa o seu recurso a favor da sua história, tá tudo certo. Quem faz off maravilhoso? O Jorge Furtado. Jorge Furtado faz offs incríveis, assim. E eu acho que o off... Até vou repetir uma coisa que eu já ouvi, que não é tão original minha, mas o off, ele é bom quando a narrativa não depende dele. Quando a história se conta sozinha, e se você tira o off, ela continua sendo contada, só que se você põe o off, ela ganha uma camada. Euphoria, né? Faz Exatamente. Isso perfeitamente. E depois eu descobri que o Euphoria original, a Rue, tá morta.
E ela conta aquela história toda de um lugar, como Desperate Housewives também, que tinha personagem que morria e contava a história. Eu tô querendo Coisa que a gente já viu muito na literatura, né? Muito. Que a televisão tá se apropriando aí. Memórias Póstumas. Exato, um livro sobre, né, uma pessoa que está morta. Com certeza. Então eu acho que sempre que o recurso é bem utilizado e que ele é utilizado a favor da premissa da história, eu sou a favor. O problema é quando ele é uma muleta, né? Que é o que geralmente acontece. A história não funcionou direito, bota uma voz em off e funciona, né? O Divino Amor, que é o filme do Gabriel Mascaro que eu fiz, a gente escreveu todo esse filme sem ter voz em off. E o filme estava ali, eu gostava, mas ele estava esbarrando em muitas questões. No momento que a gente criou uma voz em off, que era do filho dessa fundamentalista religiosa que ia nascer, e ele conta a história, que é uma criança contando a história, você ganha uma camada muito potente, né? Então eu aprendi a não ter preconceito com a voz em off, com o tempo. Os elementos narrativos, eles também passam por essa transição, né? Eles caem de moda, entram em moda, caem de moda, enfim. Totalmente. E a gente está nessa fase de transição também do audiovisual, em que os formatos estão mudando também, exatamente, né? E é natural que a gente também mude aí o modo de uso desses elementos. Sim. Como é que você acha que tá o cenário do streaming aqui no Brasil hoje? Você pegou uma era pré-streaming e agora uma era do streaming. O que você acha que mudou nesse modo de criação das séries, na nossa indústria, enfim? Eu acho assim, eu, que tenho 44 anos, fui criado com a televisão aberta, né? Onde você uma hora senta a hora da novela. Mas eu tenho 28 e também fui, tá? Exato. Mas que é muito forte no Brasil essa atuação da TV aberta. A gente estava... eu lembro que tinha um professor aqui na PUC, não lembro o nome dele, que era um holandês maravilhoso, que tinha escrito um livro sobre a televisão e a sociedade do trabalho, né? Que a gente aprendeu, a gente foi educado a televisão a se adaptar aos horários que a gente chegava do trabalho às 6h30, aí ia fazer o jantar, novela das 7. Aí parava para ver o jornal, a gente jantava depois do jornal. Então tinha uma relação entre o mundo do trabalho e a grade da televisão. Isso com o streaming a gente sabe que acabou, né? A gente assiste no celular, no computador, na televisão. Então já não tem mais essa obrigatoriedade de sentar. No processo criativo você acha que mudou alguma coisa? Fazer uma série que vai ser consumida em uma sentada no sofá, 3, 4 episódios de vez, é muito diferente de um Sob Pressão, que cada dia tem um conflito diferente. Sim. E que provavelmente a pessoa vai ligar a TV, ou enfim, vai ver quando tá passando. Cara, eu posso estar errado, mas eu acho que não, sabia? Porque eu continuo lidando... Por exemplo, é o que eu falo, os 3 primeiros minutos são essenciais. Antes, na televisão aberta, os 3 primeiros minutos de um episódio eram essenciais, porque quando acabava a novela, as pessoas desligam a televisão e vão dormir. Então a curva de audiência caía. No streaming, a mesma coisa, só que com outros objetivos. Você precisa que a pessoa passe dos 3 minutos para ela não desligar de canal. Então, assim, se você vê, por exemplo, qual é um grande índice muito importante que os streamings usam de medição de audiência? O nível, a porcentagem de tempo que você ficou no primeiro episódio. A porcentagem de completude de uma série. Quantas pessoas viram do primeiro ao último episódio, né? Mas, ao mesmo tempo, eu estou sempre falando de conflito, estou sempre falando de personagem, estou sempre falando de estrutura. Eu acho que as ferramentas são as mesmas. E os objetivos das ferramentas são sempre vincular a história com o público. Eu acho que isso não muda de nenhuma maneira, sabe? É claro que eu entendi, por exemplo, que o serializado funciona melhor no streaming que o episódico, que o procedural. Porque o procedural, a pessoa vê e não precisa ver mais. Na televisão aberta isso é ótimo. Porque não depende de você ter visto da semana passada para ver o dessa semana, né? E no serializado, sim. Então o serializado funciona muito bem no streaming e o procedural funciona muito bem na televisão aberta. Mas isso não significa que não funcione bem na outra janela. Funciona, é só uma questão de adaptação. Assim. Sex and the City nunca fez tanto sucesso quanto agora, né? Exatamente. Tá aí para provar que a gente se engana o tempo todo. Assim. Exatamente. E o Lucas, domingo, 3 da tarde, 7 horas da noite, assiste o quê? O que você gosta de consumir? Ler também? Eu leio. Eu tô numa fase que eu tô lendo muito mais do que eu tô assistindo séries e filmes, sabe? Adoro, mas eu acho que eu já assisti tanto
que eu tenho bebido bastante na literatura. Mas vamos lá, das séries, para mim, séries que formaram meu caráter de público e também de autor. The Wire é uma série que eu acho espetacular. A série da minha vida que eu falo trágica, Six Feet Under, que é Sete Palmos. O Soprano, para mim, inspirou muito os outros de alguma maneira. Eu acho que são séries fundamentais. Mais recentemente, eu gosto muito do Big Little Lies, eu gosto muito do Barry, que é uma série muito livre, muito Barry. Louca, muito, né, com frescor, assim. Mas eu tenho encontrado na literatura uma liberdade que às vezes o audiovisual não me dá. Então eu acabei de ler, eu gosto muito da autoficção. Então eu li da Joan Didion, que é O Ano do Pensamento Mágico, que eu acho uma autoficção brilhante. Eu li O Triste Não É o Certo a Palavra, do Gabriel Abreu, sobre a mãe dele, O Que é Meu, do José Bortolucci. E claro, os clássicos, Dostoiévski, que continua estando ali, vou sempre lá nos Irmãos Karamazov, vou sempre... Agora estou lendo de novo a Virginia Woolf. Então, assim, eu gosto muito dos clássicos e dos contemporâneos ao mesmo tempo, assim. Mas a literatura tem me dado... E até porque eu acho, aí muito pessoalmente, assim, não aguento mais tela. Não aguento mais tela. A gente tá meio saturado de tela, não tá? Cara, eu acho que um dia eu vou ter um descolamento de retina, de tanto que eu fico no celular, no computador, na televisão. Então, o papel, e eu gosto muito do Kindle também, mas o papel... Isso aqui, sentar, ler, marcar, eu tenho feito muito isso, assim, é o meu exercício de não ficar o tempo todo vendo uma tela. E você sabe que isso é real? Tá tendo uma alta do teatro de novo, porque as pessoas estão se cansando, reunião online, home office, tá cansativo mesmo, assim, né? Eu acho que a gente tem que olhar, porque tem potenciais dramaturgias acontecendo nesses outros espaços e que a gente precisa também beber nessa fonte, né? Totalmente. E para fechar... Só uma coisa, a gente falou um pouco sobre essa coisa do online. Por outro lado, o online trouxe essa certa aversão às telas, mas ela facilitou muita coisa. Então, assim, eu trabalhei com gente do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, do Centro-Oeste, de São Paulo, do Rio, e era uma coisa que a gente não tinha essa possibilidade de trazer todo mundo para uma sala de roteiro, sabe? E agora o online, por mais que não seja o ideal, permite com que esses outros olhares participem também dessa descentralização. Existem roteiristas brilhantes no Brasil inteiro. Eu, por exemplo, eu sou baiana, eu sou de Ilhéus, eu vim fazer faculdade de cinema aqui porque não existia a menor chance de eu viver disso no lugar onde eu morava, assim. Então, eu acho que muitos roteiristas hoje têm essa chance de poder trabalhar da sua própria casa, na sua própria cultura, com a sua família, sem ter que estar no Rio ou em São Paulo, que é um momento, assim, extraordinário, eu acho, que no nosso mercado. E outra coisa que você falou do streaming que eu acho legal a gente falar sobre o mercado hoje é assim, os streamings chegaram ali 2016, 17, 18, a pandemia criou uma bolha, né? A gente ficou trancado 2 anos em casa e a gente consumiu muito, né? E isso fez com que as curvas dos streams fossem muito ascendentes. Chegou um ponto em que, claro, a gente jamais, é muito difícil a gente manter aqueles níveis de audiência porque estava todo mundo trancado em casa. Então hoje tem uma curva um pouco descendente e uma curva um pouco condescendente com a coisa do algoritmo de temos que fazer algo que traga conforto, que é o que eu estava falando, né? Traga conforto para o público. Eu acho que a gente precisa encontrar um meio termo entre dialogar com esse algoritmo, mas ao mesmo tempo inovar. É o que eu falo da visão além do alcance. Tem que ter um pouquinho isso, tem que arriscar. Os outros foi um risco, os outros 2 é um risco, os outros 3 que a gente vai para o campo é outro risco. Eu prefiro arriscar e eventualmente não atender uma expectativa do que ficar obedecendo alguma coisa e me transformar em alguém que obedeça apenas, assim. Eu acho que a gente precisa ser mais propositivo. E os streamers precisam ouvir um pouco mais essas vozes propositivas, né? E o que você acha que caracteriza um bom roteirista? Eu acho que primeiro... É meio clichê falar isso, mas assim, empatia. Não posso olhar para as pessoas julgando. E nem a favor e nem contra, né? Porque às vezes você julga contra e às vezes você fica com pena e às vezes você fica com raiva. Eu acho assim, esses sentimentos, eles existem. Não é que eu não sinta esses sentimentos. Eu sinto raiva, sinto
pena, sinto ódio, sinto amor, sinto rejeição. E eles vão passar por mim, esses sentimentos. Sou vingativo, né? Super, né? Mas eu acho que quando você ultrapassa a primeira camada do sentimento mais difícil de atravessar, eu acho que você consegue aprofundar. Então, acho que assim, empatia, sensibilidade, visão de mundo, autocrítica. A autocrítica é fundamental. Eu vejo as pessoas falando dos seus trabalhos com uma certeza, uma segurança que eu acho que eu nunca vou conseguir ter. Antes dos outros estrear, eu estava em pânico. Antes do Você é inseguro? Você se considera inseguro? Jesus amado, assim, muito. E eu vou na análise e digo, mas meu Deus, por quê? Né? Assim, quando os outros foram estrear, eu tremia, assim. Agora os outros dois a mesma coisa. Quando o Supressão 1 foi estrear, eu falei, meu Deus, a primeira coisa que eu estou assinando sozinho, meu nome lá, abre o negócio, tá lá. E aí o assédio é pro bem e pro mal, né? Tem horas que você fala, meu Deus do céu, eu não aguento mais falar disso aqui. Né? Eu sento na mesa com a minha família, todo mundo vem falar. E é lindo, né? Você tem um trabalho que as pessoas falem. Mas tem uma hora também que é o que você falou, domingo, 3 da tarde, eu quero ficar em casa lendo, quero ir à praia. Eu desligo meu telefone, geralmente, domingo, assim, offline, assim, eu tento ficar quieto. Mas é lindo esse reconhecimento, é lindo que as pessoas que tenha provocado tanta reação. Eu fiquei muito impressionado, assim, os outros, assim, eu nunca imaginei que poderia ter o alcance tão profundo que essa série teve, assim, e isso me traz mais responsabilidade e mais insegurança. Mas eu não desisto. Sofro, mas não desisto. Mas isso, claro, que é um resultado da sua competência, da sua dedicação. Obrigado. De todos os seus estudos e da sua longa caminhada para ter chegado até aqui. Com certeza você foi aí alguém que abriu caminhos para muitos de nós que estamos chegando, né? E que temos você como inspiração. Que bom. E dos meus parceiros, né? Assim, eu costumo dizer, nada se faz sozinho. Se eu estou onde eu estou e se eu tenho o reconhecimento que eu tenho é porque eu tive pessoas fundamentais na minha trajetória que trabalham diariamente comigo, com quem eu divido, assim, não vou nomear ninguém aqui agora porque eu vou me enrolar, mas as parcerias foram fundamentais no meu desenvolvimento profissional e eu sou grato desde os meus professores até os meus parceiros de trabalho, os meus diretores, produtores. Eu não estou sozinho. Que legal. Antes de fazer a última pergunta, eu queria fazer um comentário, talvez até uma revelação, assim, porque quando a gente é professor, a gente não sabe o quanto a gente está influenciando na vida das pessoas. Hoje eu trabalho como roteirista e eu dou aula de roteiro. Eu já estou aí no meio de um doutorado de roteiro, de série, né, voltado para a série. Mas a minha primeira aula de roteiro foi com você. E o interessante é que, assim, não foi em qualquer momento da minha vida. Eu tinha acabado de ter filho. Eu me engravidei no meio da faculdade sem planejamento nenhum. Então a minha vida estava uma verdadeira avalanche. Eu já estava praticamente desistindo de tudo, porque eu não me identificava com nada. E aí, quando eu tive a primeira aula com você falou de Aristóteles e aquela coisa, eu falei, caraca, mas eu amo escrever, será que eu vou conseguir usar isso dentro do cinema? Eu não via onde isso se encaixava, assim. E parecia que as peças estavam ali se encaixando de fato. E o seu amor por aquilo me fez me identificar de fato, né? Gente, é isso, sabe? Agora eu me encontrei, assim, eu te agradeço muito, porque foi num momento que, cara, eu poderia ter desistido, eu poderia não ter feito nada. Hoje eu não só me sustento dentro dessa profissão, como eu sustento a minha família, como eu tive um outro filho. Eu realmente estou emocionada de falar isso. Eu também. Mas assim, você é um professor brilhante, você é um roteirista brilhante, você faz história no nosso país, continua fazendo, continua abrindo caminhos, continua levando muito conhecimento para um público de um país de dimensões continentais, que muitas vezes não tem acesso à educação e a muitos recursos. Então, assim, é uma trajetória para se orgulhar muito mesmo. Eu estou muito feliz de você ter vindo, te agradeço. E eu queria te pedir para você finalizar com uma mensagem, com um conselho para quem está chegando agora, que está entrando nesse mundo, né? O que você diria para essa pessoa, assim? Bom, primeiro agradecer, né? Essas palavras não é todo dia que a gente ouve.
Isso que a gente fazia aula às 7 horas da manhã, que não é fácil estar aqui às 7 Sem dormir, tá, gente? Eu tinha um bebê. Com filho, exatamente, assim. Mas eu acho que a primeira coisa, e eu digo, isso é para qualquer profissão, né? Assim, é o comprometimento. A gente vive num país muito desigual, onde se eu estou aqui, obviamente, pela minha trajetória, pela sensibilidade, aptidão e tal, é porque eu tive a oportunidade. Apesar da minha vida ter tido, né, eu perdi meu pai muito cedo, fui separado da minha mãe muito cedo, tive que me virar aí familiarmente para me estabelecer, eu mesmo assim tive muita oportunidade, teve muita gente que permitiu que eu estivesse aqui hoje, né? O que eu fiz foi agarrar essas oportunidades e não largar, né? Com a análise 3 vezes por semana. Então eu acho que assim, o que a gente precisa para que as pessoas façam o que elas gostam de fazer é dar oportunidade. Então, assim, isso é um trabalho público e privado, né? A gente precisa, o governo precisa fazer ações de fomento audiovisuais para que permitam que essas pessoas se desenvolvam. A iniciativa privada também precisa fazer isso. Seja uma TV Globo, seja uma PUC, seja uma empresa maior, assim, existem, é fundamental, é obrigação dessas pessoas, dessas empresas, que elas deem as oportunidades. Então, assim, dito isso, aí eu posso dar conselhos. Assim, no momento em que a gente tiver todo mundo com algum grau de oportunidade, eu acho que é um bom começo. Com a oportunidade, eu acho que o que você precisa fazer é um pouco do que você falou, descobrir quem é você no meio desse caos e não apenas obedecer, né? E quando eu digo que eu sou rebelde, que eu desobedeço, eu sou uma pessoa muito responsável. Muito responsável. Você pode conversar com qualquer pessoa que trabalhou comigo, o meu comprometimento e a minha responsabilidade estão no resultado de tudo que eu faço, né? Então, assim, comprometimento, responsabilidade e rebeldia, é estranho dizer responsabilidade e rebeldia na mesma frase, mas eu acho que essa contradição complexa que a gente faz com que você não tenha resposta para tudo, mas que você se movimente. Então, se comprometa, seja responsável, seja rebelde, arrisque, encontre a sua turma, trate as pessoas bem, e faça com que aquilo que você quer contar seja contado da melhor maneira possível. É muito difícil escrever roteiro, Malena, muito, você sabe. Muito difícil, não é fácil. Eu acordo angustiado, todos os dias, com algum grau de angústia, com amor, com um monte de coisa boa também. Mas essa angústia... Conversa sozinho no chuveiro. Essa angústia que a gente tem, ela é motora. Ela é motora. Eu preciso de angústia para poder existir. Não, angústia não é sofrimento, é diferente. Angústia é algo que eu não sei nomear, mas que faz com que eu todo dia esteja lá e acorde. Propulsora, né? Então, assim, seja o seu maior crítico, mas também seja o seu maior parceiro. Eu acho que é por aí. E conquiste as oportunidades e exija a sua oportunidade. Eu acho que é muito importante.